você que tá ligado na tela da Band. Vamos juntos a partir de agora, eu e você no comando de mais um Jogo Aberto, com o noticiário do jeito que a gente gosta, pra lá de agitado. Se bem que a gente começa com uma notícia que muita gente não vai gostar. A crise do São Paulo entra numa nova fase depois do Conselho Consultivo orientar Júlio Casares a não renunciar. O presidente do Conselho Deliberativo marcou para daqui uma semana a votação do impeachment do mandatário tricolor. Em Minas, o dia foi de discursos contraditórios e o Hulk afirmou que não pediu a rescisão de seu contrato. No Campeonato Cearense, a primeira coletiva da turma do apito poderia ser diferente, já deu polêmica. Por falar nesse assunto, a Copinha afastou a arbitragem do jogo do Palmeiras e a rodada de ontem teve mais um lance daqueles assim absurdo, só que dessa vez na partida do Santa Cruz. E no Corinthians, a diretoria quitou a dívida com Matias Rojas para evitar um novo transfer ban. Na Baixada, o Santos oficializou a renovação com o Neymar e Abel Ferreira, esse voltou ao Palmeiras daquele jeito, com a língua afiada. Termino que as frustrações e as desilusões do ano passado que se transformem em energia, em caráter, em orgulho e alguma raiva também, para que no próximo ano, ou neste ano que agora começa, possamos dar essas alegrias que estamos em dívida não só com vocês, mas também por nós próprios, porque sabemos o quanto nos dedicamos dentro do clube. O ano passado a gente venceu esse campeonato, agora a gente virou a chave, estamos com o pé no chão, sabendo que é uma nova competição, com novas equipes, sabemos que vai ser bem difícil, então a gente está empolgado para que a gente possa fazer nossa estreia domingo na Arena. E vai ser um jogo difícil, onde que com certeza eles têm um pouco mais de tempo de trabalho que nós, mas a gente vai se preparar da melhor maneira possível para chegar domingo e fazer o nosso melhor. Agora a arbitragem foi boa, tá? Agora, num jogo confuso, de uma arbitragem confusa, como é que vai ser esse tipo de entrevistas para a imprensa? Aí a minha assessoria vai estar intervindo aí, porque é só referente à partida, eu não posso estar dando uma resposta do que vai acontecer, a gente vai dar a resposta do que aconteceu no campo. Em 2025 foi um ano especial e desafiador para mim. Momentos de alegria e de superação. Só fui capaz de enfrentar graças ao amor de vocês. Um amor intenso, que eu também sinto e tento demonstrar a cada jogo com o manto sagrado. 2026 chegou e o destino não poderia ser diferente. O Santos é o meu lugar. O Santos é meu lugar, eu tô em casa, tô seguro, tô feliz. E é com vocês que eu quero conquistar os sonhos que ainda faltam. O príncipe continua. Tá aí, né? Agora é mais do que oficial. A gente já vinha falando da chegada do Neymar para a temporada de 2026, se era só 6 meses ou não. Agora o anúncio foi feito. O Edu Dracena, o homem de fato fica, falou que é o lugar dele, mas muita gente questionou aqui se ele teria outro lugar para esse ano, né? Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, meus amigos. Eu sempre afirmei aqui que o Neymar iria ficar no Santos. Até porque a casa dele é onde ele sente a vontade, conhece todos os cantos ali, a torcida o abraçou no momento mais difícil da carreira. Então não tinha o porquê o Neymar saiu do Santos. Então parabéns, que ele possa ajudar o Santos a conquistar os objetivos. Faz muito bem ficar em casa na Vila Belmiro. Ele ajuda o Santos ajuda o Neymar, por que não voltar à seleção brasileira? Ronaldo, aquele sorriso na tela do Jogo Aberto, porque tem Pix chegando, o Corinthians ajustando aí pro tal do transfer ban, pro reforço embora. É verdade, menina Lívia. Bom dia, seus cavalos. Deu uma ajeitada no Rojas, né? O que tem. O que pode fazer, né? Para evitar o segundo terceiro. É isso? O segundo terceiro, não sei. É verdade, até a conta. Mas a verdade é que o Stabile está trabalhando, Stabile, parabéns. Até na arena lá parece que também agora a Federal vai tomar conta. Então agora o Corinthians esse ano vai ser passado a limpo. Isso que é gostoso. E para falar sobre a SAF, tem um cara bom lá no Corinthians também. É? É, o Marcelo Campos. Ele já trabalhou com o SAF.
Ele sabe como funciona. Então vamos ver o que ele vai falar sobre essa SAF do Coringão. Pois é, SAF do Corinthians, não sei se... Daqui a pouco a gente fala de SAF, porque aqui no Brasil nem tudo é sucesso quando se fala sobre SAF, não, hein? Agora, Cicinho, marcaram para a semana que vem a primeira reunião sobre o impeachment do presidente do São Paulo, do Júlio Casares. Agora é real, já temos uma data. Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, amiguinhos. Até aqui vai um bom dia, né? Agora já entra o desespero. Bom, vamos ver a questão da votação, né? Porque também marcou, mas ao que tudo indica aí, estão todos do lado, né, da situação. Do lado ruim? Não, do lado do que está no comando. Então tá bom. Nós temos que aguardar, porque o São Paulo... Tá bom, Ô, Cicinho, ruim. eu vou fazer um meia-culpa. Eu me senti mal abrindo o programa te desejando bom dia dessa forma. Eu falei, como é que pode ser bom o dia do Cicinho assim? Eu me senti meio traíra. Desculpa, tá? Eu me senti mal. Eu vou melhorar durante o programa. Vamos falar da Copinha, gente? Vamos falar da Copinha, que segue sendo o principal assunto. Eles estão pedindo passagem no noticiário, infelizmente, de uma forma ruim. Mas, ó, isso aí ficou bom, hein? Vamos falar do Timãozinho. Esse empatou 100 gols com o Luverdense e perdeu a chance de se classificar da forma confortável, de forma antecipada na Copinha. Já o Santa Cruz e Tunalusa ficaram no empate em um jogo com mais um erro, assim, daqueles absurdos da arbitragem. A Copa São Paulo de Futebol Júnior tem sido marcada por erros grotescos de arbitragem. A Federação Paulista afastou o árbitro Vinícius Pinto Tonolo e o assistente Jefferson Iago Franco Pinto por esse gol do Palmeiras contra o Monte Roraima, que foi validado. Como errar é humano, mais um daqueles apareceu na cidade de Brodowski no jogo entre Tunaluso e Santa Cruz, que a essa altura já estava com o placar em 1-1. Só que aos 17 minutos do segundo tempo, Paulo Vitor do Santa tentaria uma arrancada. Davi Vander do Tuna estava à frente e tropeçou sozinho. Veja só. Aí Paulo Vitor fez 2-1 para o Santa. Mas o árbitro Rafael Castelli Prini apitou falta no lance, anulando o gol. Acreditem se quiser. Em uma rede social, Santa Cruz postou questionando se alguém conseguiria explicar o lance. E tem mais polêmica de arbitragem. Pelo grupo 12 em Cravinhos, o Guanabara City, equipe de Goiânia, saiu na frente do Vasco com o Thiago nesse lance confuso. Repare que a defesa tira a bola do gol no alto, dentro ou fora do gol. Outro detalhe é que por uma possível falta em Alisson, a assistente levanta a bandeira e o árbitro também apita. Resumindo, 1-0. O Vasco empatou nesse belo gol de Bruno Lopes, 1-1. Com 1 a menos, o Guanabara fica à frente no placar. Em cobrança de falta de Gabriel, a bola desviou em Matheus e atrapalhou o goleiro Felipe Gabriel. 2-1. E Álvaro, com estilo, fechou o placar. Final, Guanabara City 3, Vasco 1. Pelo grupo 28 em Guarulhos, o Vitória da Bahia saiu na frente do Rio Branco do Espírito Santo, com o argentino Alejandro quase ajoelhado na linha do gol. 1-0. Tabela bonita, bem estilo do futebol argentino, toque me voe, mas o gol foi bem brasileiro. O lateral esquerdo, Cauã Vitor, fechou o placar em 2-0. Em Franca, pelo grupo 13, o Cruzeiro garantiu a classificação para a próxima fase ao bater o Sport de Patos da Paraíba com o gol solitário de Fernando. Final, 1-0. Pelo grupo 8, o Corinthians, sem o lateral direito João Vitor Jacaré, o volante Luiz Gustavo Bahia e o meia Gui Amorim, que foram chamados por Dorival Júnior para integrar o elenco profissional, não saiu do 0-0 com o Luverdense em Jaú. Assim, o Timãozinho está na segunda posição com 4 pontos, atrás justamente dos donos da casa, o 15 de Jaú, que tem 6. Tá isso, estamos acompanhando os lances da Copinha. Vamos falar um pouquinho do Timãozinho, Ronaldo Giovanelli. Dorival tá de olho na molecada, acionou 3, falou, vem pra cá, tô precisando de vocês, vamos reforçar aqui a pré-temporada do elenco principal. Corinthians não venceu, um jogo que ficou 0-0 contra o Luverdense. Se tivesse vencido, já estaria classificado de forma antecipada. Na estreia, 1-0 magrinho, com gol do Favela, e agora perde essa oportunidade de ficar mais tranquilo, né? É ruim pro treinador da Copinha, porque aí você tem que ceder, mas a categoria de base nada mais é que ceder jogadores mesmo, o time principal. Né? O Dorival acabou levando a molecada que ele sentiu necessidade de, pode até usar no jogo de domingo contra a Ponte Preta. Pelo menos é o que a gente espera, porque se ele tirou a molecada de uma competição, é porque ele está pensando em usar sim.
no Campeonato Paulista, é o caminho da molecada também começar, né, a mostrar um pouco mais para chamar a atenção do Dorival. Mas a Copinha fica em segundo plano, praticamente. Mas também já ganhou mais de 11 vezes. Não, tem isso aí. 11, né? O Corinthians é o maior vencedor da Copinha, 11 títulos. Teve time que para ganhar uma aí, a mamãe teve que fazer um esforço lascado para ganhar tem uma. mais de 3. E agora o Corinthians pensa assim no time principal. Por quê? Esse transfer ban tá arrebentando a cabeça do Stabile, do Dorival Júnior. Sim. Então você tem que ver aonde, Cicinho? Na base, né, Cicinho? Exatamente. Não é base de Porque Cotia, não vai ter dinheiro. é a base de Itaquera. Não vai ter dinheiro para contratar, não pode mesmo. Mas com dinheiro não se ganha tudo também, não. Você Então, viu isso o ano que ele tem que passado fazer. que aconteceu aí. Ronaldo, Ficou aí comemorando o vice-campeonato. Mas pelo menos chegou. Chegou? Agora não vai ser raio. O importante é competir. O raio não vai cair 2 vezes no mesmo lugar, não. Não vai acontecer o que aconteceu no passado, não. O importante é a gente ter o processo. E o raio caiu 2 vezes no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. Vocês tomaram o Palmeiras vai entrar para ser campeão, diferente do Corinthians. O Corinthians vai ser um acaso. O Corinthians vai ser um acaso para ser campeão. O que não foi acaso foi o que aconteceu ontem na Copinha. A gente acompanhou uns lances ali. Primeiro, acho que a única polêmica é o lance no jogo do Vasco, né? Que tiram a bola ali, não sabe se foi dentro do gol ou não, porque não tem a tecnologia, infelizmente. Agora, no jogo, que a gente vai colocar aí na tela, ó, Tunaluz e Santa Cruz. Mano. Contra-ataque em velocidade. O jogador caiu. O Santa Cruz postou nas redes sociais. Vocês conseguem me ajudar? Eu vou tentar te ajudar, Santa Cruz, com os nossos comentaristas. Cicinho. Cicinho. Olha pra cá, Cicinho. Você me ajuda a ajudar a arbitragem. Consegue explicar esse lance? Porque o árbitro que não aparece na imagem, assim como o Bandeirinha não aparece na imagem, o árbitro é o Rafael Castelli. Olha lá, ele tem que pegar um mototáxi para acompanhar. Que isso? Ele deu falta do Paulo Vitor no Davi, que cai aí, a gente puxou bem a imagem, e foi gol, e anulou o gol. Lívia, é difícil você explicar o inexplicável. Então, assim... Dá seu jeito aí, Cicinho, você tá aqui o que dá pra imaginar, porque nós não estamos vendo o árbitro no lance. Não. Provavelmente ele estava correndo com o apito na boca, aí ele viu o lance, ele riu. E quando ele riu, saiu o apito. Aí todo mundo parou, não tinha como voltar. É a única explicação que você... Gente, porque assim, lance não desse corre, daí Ronaldo, não corre nem o risco de você falar assim, será que tocou ou não tocou? Não dá nem para ter a dúvida. Não temos o direito da dúvida do toque. Olha a distância. Então, mas assim como a gente está avaliando essa molecada, a arbitragem e os bandeiras, essas coisas, tem que ser avaliada também. Sim. Ele não tem competência para estar pitando o jogo da molecada. Cadê o Bandeirinha? Então, os dois, o bandeira e o juiz. Porque se um erra, o outro tem que corrigir. Agora, os dois de novo. Assim como erraram no lance do Palmeiras aqui, que a bola não entrou, os dois deram gol e foram afastados, no mínimo afastar esses caras aí por um bom tempo. Conversando com a produção hoje, eu falei, gente, quem é que tá apitando a Copinha? Porque é o sonho dos meninos, né? Você acaba prejudicando aí. Eles falaram, não, a gente pesquisando ali, são árbitros em formação pela federação. Mas está começando assim... Já começa errado, hein? Que formação ruim, hein? Vai ser difícil, aí não passa nem arrastando com vocês. Até porque você não vê no lance nem o árbitro e nem o bandeirinha correndo na linha dos jogadores. Não então, aguenta assim... correr, eles não aguentam acompanhar os jogadores. Eles não aguentam. Então, até o lado físico é péssimo dessa turma aí. A verdade é que essa safra de arbitragem vai ser difícil para a Federação Paulista. Até porque a gente sempre falou bem da arbitragem paulista, porque sempre fez bons jogos, teve bons árbitros também. Só que essa safra aí vai ter que melhorar bastante. É uma federação que investe, né? De fato, merece muitos elogios em diversas questões, mas agora sim. Vou procurar saber o nome das pessoas que treinam essa turma para fazer isso aí. Eu vou procurar saber hoje. Amanhã eu trago o nome dessa turma que tá lá na escolinha. Quem tá dando aula para essa turma para fazer o que estão fazendo aí? Por sinal, a arbitragem que vai apitar o Campeonato Paulista... Eles estão treinando aqui no interior de São Paulo, em Itu, eles estão se preparando. A Band vai acompanhar ali de perto. A gente vai falar ao longo da semana sobre amanhã, ao longo da semana conhecido como amanhã. Amanhã é quinta? Quem está dando aula? O Daronco que está dando aula? O Daronco? É o Chico Garcia que Amanhã no Jogo Aberto você vai descobrir. Nós mandamos a equipe para Itu para acompanhar justamente toda a preparação da arbitragem para o Paulista, porque a Copinha... Tá deixando todo mundo preocupado. Esse foi o erro. Coloca o lance do Palmeiras para relembrar. Não custa para a gente ter noção das grosserias
que estão acontecendo. Esse lance aí, ó. Olha isso. Deram um gol pro Palmeiras. Não. Sabe, eu tava vendo esse lance assim, Lívia, sabe o que tá Você achou que foi gol? Não, você sabe o que tá me lembrando? Um campeonato mundial aqui em 2000, que uma bola de um time aí, do time do meu companheiro aqui, do meu irmão Ronaldo, chutou no Morumbi lá, a bola não entrou também e deram gol. No Morumbi? É. Então, se você pegar na memória aí, ô produção... O juiz tinha o relógio. O relógio procura do aí no gol. Mundial, aí que eles falaram que ganharam o Mundial, aí num jogo aqui no Morumbi, que o meu capitão e amigo, Fábio Luciano, chutou, que a bola também não entrou e deram o gol. Mas essa aí é lamentável, Então essa cena puxa aí a produção também, o jogo Fluminense e Osasco aqui. Eu segurei a bola em cima da linha. O juiz deu gol. Em cima da linha eu segurei a bola, o juiz deu gol. Puxa aí, produção. Maldita produção. Tô sabendo que a produção vai atender o pedido do Dracena, hein? É, eu quero o meu Ao também. Ao longo do programa a gente traz essa imagem aqui. Dracena deu a letra, a galera lá gosta de um furdunço. Eu quero o meu, hein? Você quer o seu gol também? O meu lance também, que essa bola não entrou. E lá quando eu voltei pro Rio, lá no Fluminense, o pessoal ficou bravo comigo. Falei, gente, essa bola não passou a linha. Eu prometo pra vocês. Você jura? Eu falei, eu prometo pra vocês. E o jogo tava 0-0 e nós perdemos de 1-0 com essa bola que não passou, Cicinho. Não passou a linha. Já que você falou do Cicinho... Eu tô tão sentida hoje de falar com o Cicinho, porque assim, a imagem, vocês estão vendo a imagem fechada do Ronaldo, do Dracena, e o Cicinho tá ali só olhando pros dois, os dois participando do programa, porque aí não tem como falar de São Paulo, não correlacionar com o Cicinho, né, que fez história, tem seu nome lá, e o noticiário de São Paulo, infelizmente, é caso de polícia. O Conselho Consultivo foi contra a renúncia de Júlio Casares, mas o presidente tricolor já sabe quando vai ser votado o impeachment no clube. Vamos ver. A cadeira presidencial tricolor está relativamente quente. São Paulo! Após as notícias sobre a investigação dos depósitos de origens atípicas, o Conselho Consultivo antecipou a reunião que aconteceria neste mês de janeiro. O Conselho Consultivo é composto por um total de 12 membros, ex-presidentes e ex-presidentes do Conselho Deliberativo. A minoria compareceu para esta reunião. Apenas Leco, Aidar Ferreira Alves, Ives Gandra, Marcelo Pupo e o próprio Júlio César Casares participaram. Nesta terça-feira à tarde, o Conselho Consultivo do São Paulo se reuniu aqui na Alameda Jaú para dar um parecer a respeito da situação do presidente Júlio César Casares. Em nota oficial, foi dito que não há elementos suficientes que favoreçam o impeachment do presidente. Conselho Consultivo é apenas um órgão opinativo, não tem poder de fato para afastar o atual presidente. Mas a decisão desta reunião da alta patente pode sim influenciar o futuro. Já existe um processo de impeachment aberto com 57 assinaturas. Haverá então uma votação para dar continuidade ou não neste processo. O Conselho Deliberativo vai se reunir no dia 14 de janeiro. Ao todo, são 225 conselheiros. Casares só deixaria o cargo caso 179 votos fossem a favor do afastamento. Dos conselheiros presentes, apenas José Carlos Ferreira Alves apoiou a renúncia. Eu acredito que estavam convictos de que não havia uma prova material e eu, assim, estou convicto de que havia essa prova material, inclusive consubstanciada em orçamentos descumpridos, o que gerou uma verdadeira fortuna de prejuízo ao São Paulo. Enquanto os mandatários decidiam o futuro do presidente, as coisas aconteciam em Cotia pela última vez. Desde sábado em concentração, a partir de hoje o São Paulo volta a treinar no CT da Barra Funda. Com ou sem crise, domingo tem estreia contra o Mirassol no Campeonato Paulista. Apesar de todo o turbilhão, existe luz sim no caos. O Flamengo deu sinal verde para a ala. Volante pode chegar por empréstimo com opção de compra já nos próximos dias. Ainda não há nenhum acerto, mas as conversas estão avançadas. Tão avançadas quanto a investigação e o processo de impeachment de Júlio Casares. Tá aí.
Com ou sem crise, São Paulo faz a sua estreia já contra o Mirassol no final de semana. E Cotia podia ser um pouquinho mais longe, né, sim, para ficar mais blindado o elenco de toda essa crise, porque tem hora que não tem como não respingar nos jogadores, no técnico, enfim. Os ex-presidentes do São Paulo aconselharam o Casares a não renunciar. Fica, segura, tem mais um ano de mandato. Mas a outra turma, o Conselho Deliberativo, marcou já para a próxima semana, sim, uma reunião para tratar do impeachment do Casares. Cicinho, deixa o coração tricolor aí falar. Essa altura do campeonato, falta um ano na gestão do Casares. É melhor ele jogar o boné, pedir para sair, ou não, já que fez lambança, né, até agora na sua gestão, que não é vitoriosa, vai até o final? Essas imagens aí são de ontem. O Júlio Casares saindo, esse é o carro dele, a torcida protestando, levou faixa, bateram ali no carro. Tá protestando, não dá para passar disso, né? Bateram ali no carro, enfim. Não, torcida não, 2 caras, né? Exato. 2 caras com a faixa. Dois que descobriram, né? 2 que descobriram. É bem pontuado. Quem descobriu, né? 2, mas pode ter certeza que traduz a revolta de muitos, porque isso aí foi numa reunião no escritório, né? Não foi no Morumbi. Então descobriram que estava acontecendo a reunião, eles foram lá. Cicinho, o que seria menos pior para a temporada? Vai até o final ou impeachment? Olha, Lívia, é difícil falar a questão do menos pior, porque tá ruim, né? Aquela história, né? Parece que tava ruim, agora parece que piorou. Então, melhorou, assim... Mas... as notícias do São Paulo, a questão todo esse processo se iniciou ano passado, quando o Luiz Gustavo expôs toda aquela fatalidade depois de ter tomado 6 do Fluminense. O que ele trouxe? Ele trouxe a falta de credibilidade da diretoria. Então, assim, óbvio que o presidente está sendo investigado, tudo, a gente precisa esperar, mas qual que é a cabeça que o presidente tem para gerir o clube em todo esse caos? Na minha opinião, a melhor coisa era o quê? Exatamente o afastamento. Afasta e responde pelos processos, por tudo aquilo que está sendo acusado. E, acima de tudo, se houve a questão de tirar o dinheiro do clube, que devolva. Porque também não adianta nada afastar e não devolver aquilo na qual saiu do cofre do clube. Então, assim, eu fico admirado também com esses ex-presidentes falando, não renuncia. Parece, são os amigos da onça, né? Porque tá vendo o caos, falando assim, não, fica aí para você se tornar pior do que nós. Até porque o negócio ali no São Paulo está de uma maneira crítica. E o quê? Qual que é o respaldo para os atletas? Então, essa diretoria já perdeu toda a credibilidade com o torcedor, com os jogadores. E agora, o que esperar do São Paulo? O que a gente espera é o posicionamento exatamente dele. Então, entrega, passa a faixa, deixa que outro entre e assuma o São Paulo daqui e vocês respondam tudo aquilo que está sendo noticiado e tudo aquilo que está sendo colocado. Até porque o torcedor não aguenta mais, o torcedor chegou no limite. E para o Clube São Paulo, isso daí está cada dia mais se tornando uma vergonha. Vocês acham que é fácil vir aqui no programa e olhar para esses caras aqui? Tranquilo. Não é fácil. Agora não é fácil. Até porque ali o Ronaldo, ele está vivendo de título. Mas também o quê? A bronca é grande também. Só que ele está respirando. O São Paulo está pelo canudinho. O São Paulo, daqui a pouco, se desligar o aparelho, aí é exatamente por aí. Dracena, e é complicado porque você fala assim, vamos tirar o Casares. Tira o Casares, a gestão dele não funcionou, não deu certo. Ele chegou com um discurso muito parecido com o do Bandeira de Melo lá no Flamengo, né? Vamos arrumar o financeiro para depois conquistar. Não aconteceu. E aí você tira o Casares, mas o conselho é o mesmo. Vai entrar alguém da oposição? Quem vai assumir? Esse conselho apoiou o Casares. Tira o Casares, o conselho é o mesmo. A oposição vai assumir? O que se espera? Eu acho que a oposição deveria assumir, mas só que não vai. Porque o Casares quer colocar um cara da confiança dele. E se ele sair, o vice vai assumir, é da mesma chapa. Então não vai mudar quase nada, vai mudar os nomes e as peças. Mas só que vai continuar a mesma situação.
Agora, É que hoje a gente não sabe mais nada, porque o vice do Casares pediu as contas, era contra. E também não quer assumir. Também não quer. Então, Não assim, quer a gente assumir. não sabe quem que é Mas quem. não deve estar tão ruim a situação no São Paulo, porque só 2 pessoas fazendo uma manifestação com a faixa. Quer dizer, os demais, cadê? Cadê a turma? Cadê vocês aí? Eu acho que nós estamos aqui falando coisas e estamos aqui falando inverdades. Olha aqui. Porque pelo jeito que tá aí, tá Qual tudo que foi bem. o horário da reunião? Não, mas eu não sei, É que São velho. Paulino Eu não trabalha, sei. irmão. Como assim? Só o São Paulino 3 trabalha? horas da tarde, São Paulino trabalha. Só o São Paulino Não trabalha? é igual dos outros Você quer dizer lados, que os outros não. times ninguém trabalha da torcida? Não, São Paulino Você quer dizer trabalha. que esses dois aí, então, estão fazendo o quê aí? Não. Não, me explica melhor, São Paulino porque trabalha. Não é igual o se é outro que pra fazer aparece em barulho- coletiva, o outro que vai em festa no meio da semana, O que eu tô querendo dizer comemorar que um título que... Para as organizadas do São Paulo tá tudo bem. Não, Assim tá como trabalhando. O conselheiro também Tá tudo bem. trabalhando. Como trabalhando Os nas caras férias, trabalham. Cici? Nós estamos em janeiro. Terça-feira, 3 horas da Estamos em tarde, janeiro, férias, trabalho, Cici. meu Mas irmão. espera aí, brincadeira. em janeiro a gente tá trabalhando, Janeiro, tá? férias. Não, Tamo mas janeiro aqui. ninguém tira férias. A Renata foi tá de férias, bebê. Mas ela Um beijo pra pode. Renata. Ó, mandou mensagem pra mim, falou, Ronaldo, você está demais. Tome de menina. Agora deixa eu falar pra você. Ô, que manifestação é essa de 2 pessoas? Cadê a polícia? Aí tem que ter a polícia, fala, vai. Agora fala que tá trabalhando, Cici. Ronaldo, Muita coisa estranha aí, porque o pessoal não tá aparecendo. Tem muita coisa estranha aí, vamos falar sério, velho. se esse fosse o mais estranho, a torcida não apareceu, o estranho que tá acontecendo e surgindo no noticiário, mas eu quero a tua opinião. Acabou a gestão Casares? É melhor ele jogar o boné ou ele ficar até o final, uma vez que é o presidente, o vice não quer assumir, o conselho é o mesmo e a oposição, até onde a gente sabe, não vai comandar o São Paulo. E o negócio de você falar assim, eu avisei, é um negócio chato, né? Ah, eu avisei, mas só que eu tomei pancada aqui, eu apanhei aqui. Eu fui o primeiro a apanhar aqui e teve os blogueirinhos, que eu tô louco pra falar o nome deles, velho. Louco. Calma. Se me perguntar, eu falo. Calma. Se perguntar... Tem um nome? Peraí, então, vamos ver se funciona. Ronaldo Giovanelli. Se perguntar, eu falo o nome Eu dos estou aqui há blogueirinhos. 2 semanas e toda semana eu escuto um blogueirinho. É, rapaz. Tem nome? Eu fiquei 1 mês aqui com o meu chefe falando, Ronaldo, você falou verdade, você falou mentira, você tem que falar a fonte. Eu falei, não vou falar a fonte. Tem nome? Eu não vou falar a fonte, que foi um jogador que me falou. Não posso falar o nome do jogador que me falou que estava acontecendo. Mas o blogueirinho tem nome? O blogueirinho tem nome sim, agora ele tá escondido. Ah. É porque ele tá indo para outro lugar, aí ele tá escondido. Mas se você falar o Porque ele nome, não quer talvez aparecer. ache. Porque ele colocou o Casares falando, ele colocou a diretoria falando e todo mundo me bateu aqui. Eu não esqueço não, quem apanha não esquece. Eu fiquei 1 mês apanhando aqui. Até meu menino, o Luquinha, falou, pai, estão batendo em você demais. Eu falei, filho, calma, que quem me falou tá lá dentro. O cara até é jogador e tá sem receber. Não, é mentira do Ronaldo, é mentira do Ronaldo. Eu avisei isso aqui quando começou a patifaria. Quando começaram a esconder coisas, quando começaram a chamar os blogueirinhos pra festa, chamar o blogueirinho pra ficar ali e fumando charuto, eu avisei aqui. Agora é o seguinte, tem que sair. O Casares tem que sair. É, acabou, pra ele acabou. O que tá acontecendo aí, Ronaldo todo mundo é já viu. maravilhoso. É batom na cueca. É melhor sair. Não tem que falar mais nada. Mas aí quem assume, Ronaldo? Então, vai entrar o vice, o certo é entrar o vice, mas é o que o Edu falou, é da mesma chapa. Aí vai ter que mudar, aí vai ter que fazer o quê? Um conselho forte para fiscalizar, coisa que não teve no Corinthians, porque senão Mas vai virar essa como bola de você vai neve. esperar um conselho forte se o conselho é o mesmo? Se eles não fiscalizaram a gestão até aqui, por que Mas seria você quer saber o que vai diferente acontecer? no último ano? Você quer saber o que vai acontecer? Quero. É só olhar pro Corinthians, Conta é aqui. Ministério Público e Polícia Federal. Aí é cana. Aí é cana, tá certo? Se continuar do jeito que tá o São Paulo aí, porque também tá igual o Corinthians, é transferban, todo final de semana tem um transferbanzinho aí. Mas é transferbanzinho, não é transferban. É transferbanzinho, tá? Inventaram até essa aqui, a Renata que inventou. O time dela teve um meio-dia, ela falou, mas teve um transferbanzinho meio-dia, mas teve. Então tem também. Agora, se não prestar atenção, é Polícia Civil que tem que entrar mesmo. Porque é dinheiro ali, dinheiro alheio. Não é porque tá ali no clube que o dinheiro não é... Ah, o dinheiro não é meu, não é seu, então vamos pegar. Não, Tem é dono, assim tem não. dono. Então vai ter Polícia Federal, vai ter Polícia Civil aí pra algemar os caras e Ministério Público. Bom, o tema tá na mesa, tá sendo investigado e como a gente já apontou aqui, tem uma reunião sobre o impeachment já marcado para a semana que vem. E a gente vai ficar acompanhando isso ao longo da semana. Depois do nosso debate, a gente volta a falar sobre São Paulo também, porque não tem como o São Paulo continuar nessa situação e o assunto é esse. Mas vamos dar uma aliviada? Apesar da rusga, eu falei uma aliviada, mas só que não, né? Tem gente na bronca, soltando respostas, falando que não é bem isso. Vamos para Minas Gerais?
O jogador, o Hulk, descartou prolongar o seu contrato com o Atlético Mineiro e afirmou que ele fica no clube até o final do ano, quando acaba o seu contrato. Não quer usar ali a cláusula de renovar automático. Acabou, vai cumprir, mas ele não quer mais ficar. No Cruzeiro, Bruno Spindel afirmou que foram feitas propostas ousadas pelo meia Gerson. A novela Hulk, Atlético e Fluminense ganhou mais um capítulo. O ídolo atleticano usou as redes sociais para demonstrar a sua insatisfação com o projeto esportivo oferecido pelo Galo. Segundo o atacante, o clube deseja a aposentadoria dele após esta temporada de 2026. Ninguém da diretoria do Atlético, nenhuma pessoa da diretoria do Atlético quer que o Hulk saia. Ninguém está aposentando o Hulk, porque eu li isso hoje. Ao contrário. A gente ofereceu a ele uma extensão contratual até final de 2027. Por enquanto, Hulk fica. O atacante decidiu que vai cumprir o contrato com o Atlético até o fim deste ano. Resta saber se teremos novos capítulos nessa novela. Em meio ao assunto Hulk, o Galo anunciou um acordo para a contratação do atacante Alan Minda, que atua no futebol belga. O clube ainda segue no mercado, em busca de um lateral direito, um primeiro volante e um centroavante. Quem pode ser anunciado nas próximas horas é Maicon, que pertence ao Shakhtar e defendeu o Corinthians nas últimas temporadas. O objetivo é reforçar o elenco para fazer um Brasileirão longe da parte de baixo da tabela. Ganhar um título internacional no ano seguinte para poder tirar um pouco essa cicatriz de 24 de 25. Mas não vou falar que é prioridade o brasileiro, Max, mas é uma obrigação do Atlético performar melhor do que 24 e 25 e ficar na parte de cima da tabela. É uma obrigação nossa e nós vamos buscar isso. Principal rival do Atlético, o Cruzeiro também busca reforços e tem Gerson como a principal prioridade. O meia, multicampeão com a camisa do Flamengo e com passagens pela seleção, se tornou uma verdadeira obsessão. São propostas ousadas e que a gente sabe que está fazendo esse esforço pelo Gerson, porque a gente sabe o que ele pode contribuir com o grupo, o que ele pode contribuir com o Cruzeiro. Ele é um atleta de grupo, ele vai potencializar outros atletas, ele vai encaixar perfeitamente na cultura de grupo e de equipe que esse grupo e que as lideranças desse grupo têm. Tenho certeza que, se der certo, ele vem para somar. A gente sabe que é muito difícil. A missão é convencer os russos do Zenit a negociarem o meia, que foi comprado por 25 milhões de euros há cerca de 6 meses. É muito difícil, é um clube que não precisa do recurso financeiro, a gente entende. O que tem é uma estratégia de convencimento, que essa é uma boa proposta para o clube e que, olhando do ponto de vista do Zenit, a melhor coisa para o clube a fazer é essa transferência para o Cruzeiro. Assunto Gerson à parte, outra prioridade do Cruzeiro é manter o elenco. O clube resistiu ao interesse do Flamengo e manteve o artilheiro Caio Jorge. A meta agora é renovar o contrato do camisa 10, Matheus Pereira, que se encerra no meio do ano. A gente vai fazer todo o esforço do mundo para ele ficar, e estamos fazendo dia e noite. As conversas estão acontecendo e eu espero que tenha um desfecho positivo. O Matheus Pereira é peça central nesse objetivo. Climinha gostoso para começar o ano lá no Atlético, hein? Paulo Brax falando de uma coisa, o Hulk, pelo que desabafou nas redes sociais, o tema é outro, porque não está compatível, não. Alguém não leu o e-mail para poder falar a mesma coisa e falar assim, não, tá tudo bem, tá tudo calmo, o Hulk fica porque ele quer, ele tá feliz. Hulk não está muito feliz não, hein, Dracena? Não foi isso que nós vimos. Daqui a pouquinho eu vou colocar na tela para vocês, porque hoje em dia, assim, quero desabafar, é rede social. E o Hulk aproveitou, estava quietinho até o momento, né? A gente falando das possibilidades, as propostas, né? Vai para o Fluminense, não vai? O Arana foi? O que ia acontecer? E só o noticiário circulando. O Hulk resolveu se manifestar, levantou a mão. Vamos colocar, acho que a nossa produção já tem aí na tela. Vamos lá, vamos olhar para o telão. O famoso Instagram. Ronaldo, eu faço a pergunta, você responde? Pode ser? Pode. Pedir rescisão de contrato? Não. Como que é a voz? É do Hulk. Não.
Forcei minha saída do Atlético? Não. Me senti desvalorizado esportivamente? Sim. Houve proposta comercial do clube? Sim, mas diferente do que está saindo na mídia, menina. Vamos para a próxima página, a interpretação está maravilhosa. Ele fez perguntas e respostas ali. Houve um projeto esportivo claro, garantido e definido pelo Galo? Não. Não teve. O Atlético deu aval para clubes apresentarem propostas para mim? Sim. Tá lá. Houve uma manifestação de desejo do clube para que eu me aposentasse esse ano? Sim, claramente. Outro clube apresentou proposta esportiva clara por 2 anos? Sim. Essa proposta me valoriza esportivamente? Sim. Então aqui eu acho que já vai ficando tudo muito claro, né? O Hulk deixa ali que o Galo... Tem mais, a gente vai continuar. O Galo falou, você fica com a gente e se aposenta aqui. Mas parece que não perguntaram pro Galo se ele quer, pro Hulk se ele quer se aposentar, né? Essa pergunta é boa. Ó, essa proposta... Não. Sou mercenário? Jamais. Se tem alguém com a vida resolvida, é o Hulk que faturou muito no futebol chinês e continua. As propostas recebidas eram maiores financeiramente do que as do Galo, do Atlético? Não, eram inclusive um pouco menores. Então isso é sobre dinheiro, Ronaldo? Não. É sobre reconhecimento esportivo. Vou cumprir o meu contrato com o Atlético? Sim. Vou continuar honrando essa camisa enquanto estiver aqui? Sim, como sempre fiz, com muita força e determinação. E finalizando aqui, meu amor pelo Galo mudou? Não, nunca, jamais mudou e nem mudará. Eu acho que... Aí, Dracena, cada um vem com a sua verdade ou não, né? A gente acompanha ali, ó. Pedir titularidade? Jamais. Jamais. Eu respeito o treinador e dou o meu melhor para ter o espaço. Vou honrar essa camisa e dar o máximo pelo clube. Ele ficou no banco, Lívia, lembra? Pois é, Ronaldo, é que a gente vem falando aqui. O Hulk é um personagem que se cuida, que não se lesiona. Ele, quando chegou no Galo, veio uma grande interrogação, porque ele estava muito tempo fora, né, no futebol chinês, e todo mundo questionando que futebol é esse que ele vai apresentar. E o Hulk virou ídolo no Atlético, sim. São 8 títulos, 5 estaduais, ganhou o Campeonato Brasileiro. O Hulk fez história no Galo. Ele se identificou muito. A gente brincou aqui, né? Tem hora que apita muito, reclama com a arbitragem. Todo mundo. Faz parte do futebol, não é uma exclusividade do Hulk, mas que ele é um personagem importante nesses últimos anos do Atlético, sim. Só que, para mim, ô Ronaldo, por essas mensagens aqui, tá claro que ele quer jogar. 1 ano só de contrato para ele ele não quer, ele já tem 40 anos, ele gostaria de pelo menos 2. E foi o que o Galo não apresentou para ele. Tem a proposta de um documentário, uma estátua, mas se aposenta no Galo. O Hulk tem condições de jogar mais de uma temporada? Tem muito. Sabe por quê? Ele se cuida demais. Ele é um profissional na concepção da palavra. A gente viu aí muitas vezes, até de folga, ele fazendo exercício, comprou um negócio para antecipar recuperação, né? A forma física, aquela coisa toda, e sempre se dedicou. Não tem o que o torcedor reclamar dele, da forma, da condução dele. É porque... E ele ficou na reserva também, não reclamou, entrou e fez o papel dele. Agora, é um cara que precisa ser respeitado no futebol. O Galo desrespeitou, essa SAF desrespeitou o cara. Então, acho que o momento é de você idolatrar o cara. E se eu sou você, Hulk, eu venho pro Corinthians... ou eu vou pro Fluminense, sabe por quê? O Fluminense lá tem uma água no Fluminense lá diferente. Que o Thiago bebeu e já o zagueiro falou que ia parar, lembra? Fonte da Juventude, tá lá acho no que eu Porto. vou ter uma fonte da Juventude. Fábio lá Fluminense. também? E o Fábio está bebendo dessa água diariamente. Então, se eu sou o Rúcula, eu vou pra lá, levo todo aquele staff dele pra lá, ele vai jogar até os 58 anos, que nem o Cazu. Mas tá faltando um churrasquinho, não tá, não? Entre a diretoria e o Hulk? É, não, é. E a partir do momento que o Hulk fala assim, olha, liberaram que outros clubes fizessem propostas, se outro clube está liberado para fazer proposta, ele pode aceitar e ter o desejo de sair. Claro, sem bronca. Eu estou com o Ronaldo, faltou respeito ali da diretoria do Atlético com o Hulk, pela história, pelo jogador que ele é, pelo profissional, entendeu? Então, se você realmente não quer... Porque a minha visão é que o São Paulo também não quer ele. O São Paulo ele também falou, pô, peraí, com o Hulk eu não vou jogar com o Hulk. Então, o caso é com a diretoria agora. E aí a diretoria não tá sabendo lidar com um momento desse aí, com o grande ídolo que ele é. Entendeu? Aí ele coloca na mídia, coloca nos times, o Hulk tá liberado. Mas quando ele viu a repercussão que deu
que, porra, a torcida ficou muito brava com a diretoria, aí eles recuaram. Aí falou, não, a gente não fez isso, não, a gente até quer fazer uma estátua, quer fazer... Pô, pelo amor de Deus, respeita o profissional que deu muito título aí pro Atlético Mineiro. Ô, Cicinho, a partir do momento que o time libera o Hulk para receber proposta, né, quer aposentar no Galo, tudo, você acha que essa diretoria não estava esperando uma oportunidade na mesa pro Hulk? O Hulk tem 40 anos, não vão fazer uma oferta. Não vai chegar um outro clube no Brasil. Você acha que essa diretoria tinha esse pensamento? Sem sombra de dúvida. Aí o Edu matou a charada aqui. Aí é uma conversa antes da pré-temporada, né, da mini pré-temporada, da reapresentação, de treinador com diretoria. O treinador pontua os jogadores que ele vai contar e os jogadores na qual ele coloca à disposição para negociação. Só que a diretoria do Atlético Mineiro agiu completamente errado, porque um ídolo você não trata dessa maneira e outra. Nós não estamos falando de um ídolo que ele está fazendo o papel de figurante ali. Ele é o ator principal, porque o Hulk ainda tem gás. O Atlético Mineiro viveu esses altos e baixos no ano de 2025 por questão do Hulk. O Hulk, quando estava bem, o Atlético Mineiro voava. Agora, quando o Hulk era bem marcado, o Atlético Mineiro não conseguia nenhum outro tipo de jogada. Então, assim, é muito dependente do Hulk. E ele precisa de jogadores para ajudar ele. Não adianta somente ele tentar fazer chover. E inúmeras vezes ele fez isso. E o Atlético Mineiro é sempre o amadorismo da diretoria, né? Que não é de hoje. E aí, o clube paga o preço e também o torcedor vê aquele time que era feito, construído para ganhar, não vai ganhar nada exatamente por esse amadorismo aí. E aí o Hulk fala que ele se sentiu desvalorizado, né, esportivamente. O Atlético não vira para um personagem como esse e fala assim, olha, estamos de olho no mercado, vamos montar um time, vamos reforçar o Galo para o Galo brigar na parte de cima. O Galo está aberta só a porta de saída. Não está chegando, não vem reforço. O cara não se lesiona, o Hulk é profissional, o Hulk é atleta. A gente não vê o Hulk acima do peso, dando migué em campo, que não se prepara, ou que atrasa, ou que causa polêmica. Você pode até não simpatizar, e aí é um direito seu. Falar que o Hulk não é profissional, é isso. Você não vê o Hulk no banco porque está lesionado. E pode ser por opção do técnico. Agora, no departamento, a gente não tem essa notícia do Hulk. Agora, o que o Galo, de fato, apresentou para ele? Um elenco mais forte? Dificuldade. Um elenco mais forte não vem. Essa SAF que tá aí, um dificuldade. Documentário. Você Sério? não viu o que aconteceu no começo do ano, no meio do ano, aí todo mundo pedindo rescisão na justiça, todo mundo entrando. Quer dizer, essa diretoria e essa SAF só trouxe problema pro Galo. E não sei onde tem um cara aí que eu não sei onde tá aí, desse cara aí. Já passou por algum lugar aí, desse pessoal da SAF aí. Então, quem tá trazendo dificuldade pro Galo não são os jogadores. Fique bem claro aqui. E o São Paulo é um pouquinho de dificuldade, o São Paulo é chato. Mas os jogadores não. Agora, essa diretoria aí tem problema para resolver interno. Então, dá tempo, Ronaldo, de fazer um churrasco esse final de semana, sentar Sampaoli, o Hulk e a diretoria? Dá tempo para fazer churrasco tem que ter o cascaio, né? Porque a picanha tá cara, bebê. Esse churrasco... Esse churrasco aí, se o Hulk ficar com o olho verde ali, ele sai picando o pé em todo mundo. E se fizer na praia, se for um copinho de plástico, tá custando R$30 o copinho de plástico só, sem nada. Então esse churrasco aí não vai sair não, hein? Bom, o Hulk disse que fica e que, de fato, vai seguir comprometido como sempre foi. Isso aí a gente também não duvida nada. Vamos ver se surge mais novos capítulos, porque falamos do Hulk, da diretoria, nesse meio do caminho tem um personagem chamado Sampaoli, né? Esse não é fácil, não. Esse aí, quando bate o pé também, assim como o outro personagem, só que no caso esse aqui é super vitorioso. Vamos falar do Abel Ferreira, que voltou, se apresentou, já conversou com a TV Palmeiras e mostrou que quer mais raiva e a língua, ó, continua no chicote. Abel Ferreira, o treinador há mais tempo no comando de um time no Brasil, iniciou ontem a sua 6ª temporada no Palmeiras ao se apresentar na academia de futebol. Respaldado pela presidente Leila Pereira, que renovou seu contrato até o final de 2027, quando acaba o seu mandato, mas perto de completar 2 anos sem levantar uma taça. Sua última volta olímpica foi a do Paulistão de 2024, em abril daquele ano. Sim, não podemos negar que o ano passado tivemos a dor e a frustração de quem não consegue alcançar títulos. Fomos vice em 3 competições. Eu acho que fica bem evidente que o Palmeiras é uma equipa competitiva, uma equipa
que chega. E como eu prometi há 5 anos atrás nesta mesa, não prometi títulos, prometi que iríamos lutar para vencer títulos, e é isso que nós vamos fazer este ano, como sempre fazemos, contando com a vossa ajuda. Abel teve boas notícias no dia da sua reapresentação. O goleiro Everton, que no ano passado sofreu uma fratura e um dos dedos de uma das mãos, treinou normalmente e deverá estar à disposição para o início da temporada. Além dele, os jogadores de meio campo Lucas Evangelista e Figueiredo, que se machucaram com gravidade no ano passado, iniciaram o processo de transição física. O Verdão estreia na temporada neste sábado contra a Portuguesa, jogo do Campeonato Paulista no estádio do Canindé. Olha, eu não posso deixar de fazer uma crítica construtiva à Federação Paulista de Futebol. Não me parece sensato e que cuide da saúde dos jogadores. No final de uma semana, tu teres o primeiro jogo oficial, temos que nos adaptar, temos que arranjar soluções e temos que aproveitar este período para também carregar as baterias aos nossos jogadores, dar a oportunidade a todos os jogadores também de poder jogar, porque vai ser humanamente impossível escolher uma equipa e começar já a estourar a equipa para aquilo que será uma época longa e desgastante. Como já havia dito, Abel terá reforços pontuais neste início de ano. O movimento começou com a contratação em definitivo de Bruno Fux e seguiu com Marlon Freitas, referência de liderança e títulos no Botafogo. No caminho inverso, Aníbal Moreno deixou a academia de futebol, o que deve acontecer também com o zagueiro Micael, provável contratação do Inter Miami dos Estados Unidos. Outros nomes deverão chegar, especialmente para a zaga e a função de volante. Além disso, o treinador deverá recorrer novamente à base para completar o elenco. Situação comum no clube. Desde 2020, 50 jogadores formados no Verdão já atuaram no profissional. Somente no ano passado foram 8. Termino que as frustrações e as desilusões do ano passado que se transformem em energia, em caráter, em orgulho e alguma raiva também, para que no próximo ano, ou neste ano que agora começa, possamos dar essas alegrias que estamos em dívida não só com vocês, mas também por nós próprios, porque sabemos o quanto nos dedicamos dentro do clube. Daí, Edu Dracena, o técnico Abel Ferreira voltou, falou, espera que tudo que aconteceu na temporada passada vire energia, né? Porque, assim, fica uma decepção porque não pintou nenhuma taça. Mas o Palmeiras fez frente em todos os campeonatos. Aí vem a decepção porque não ganhou, mas fez uma temporada quase que de excelência. Agora, faltou gás no final, né? Veio a expectativa. Aí, quando você cria expectativa, você não concretiza, aí acontece essa decepção realmente. E aí eu tiro o chapéu para ele com relação à palavra raiva. Tem que ter raiva realmente, porque teve situações que os jogadores não tiveram raiva. Principalmente em alguns clássicos, sabendo que, principalmente nas finais, você tem que ter raiva para jogar. E esses jogadores já demonstraram isso. Por isso que a gente criou essa expectativa. Então, o Abel agora para 2026, a gente espera o quê? Um time que vai competir novamente, que vai brigar pelos títulos que vão vir pela frente e ganhar. Acho que isso que é o mais importante. Agora, o que eu espero também é que a diretoria possa contratar mais jogadores. Mais? Jogadores, sim. E tirar também o chapéu pela contratação do Marlon Freitas. Porque não é fácil você contratar um capitão, um líder e campeão num time como o Botafogo. E foi lá e retirou. E é isso que a gente tem que fazer. Então, parabéns e espero que a gente possa vir mais contratações pela frente. Não tem disso não. E o que tem no Ceará? Não tem disso não, ó. Eita, mas isso é muito bom. Ô, meu Nordeste, eu estive lá no final do ano, continua lindo. Que lugar bom pra gente poder descansar. E tinha jogador do Palmeiras lá pertinho onde eu tava. Ah, é? Não era Abel, não, é? Tava lá com a família, não. Tava lá desfrutando. Vamos falar de gol, gente? Vamos falar um pouquinho de gol, que é o que a gente gosta. Os campeonatos estaduais, acredite se quiser, já começaram pelo Brasil e com novidade lá no Ceará. Coletiva da arbitragem, é isso mesmo. Só que aí já teve polêmica. A Chapecoense recebeu o Brusque na primeira rodada do Campeonato Catarinense. E foram os visitantes que saíram na frente, com Udi Clinton. Mas Vitor Caetano empatou para a Chape no segundo tempo, 1-1. Santa Catarina e Camboriú também ficaram no empate. Vermerson fez 1-0 o Camboriú. Alex Gonçalves deixou tudo igual.
Alisson Dutra recolocou os visitantes à frente. Mas Alex Gonçalves, ele de novo, deu números finais ao jogo. Na abertura do Campeonato Paranaense, o São Joense superou o Galo Maringá. João Mafra anotou o primeiro. E Niltinho fechou a conta. Já o Campeonato Cearense começou com vitória do Ferroviário contra o Maracanã. 1-0, gol de Kiwan. Mas a novidade mesmo ficou por conta da coletiva de árbitros depois do jogo. A ideia é eles falarem das polêmicas da partida. E a federação deixou bem claro que qualquer assunto além desse está proibido. Agora, num jogo confuso, de uma arbitragem confusa, como é que vai ser esse tipo de entrevistas para a imprensa? Aí a minha assessoria vai estar intervindo aí, porque é só referente à partida, eu não posso estar dando uma resposta do que vai acontecer. A gente vai dar a resposta do que aconteceu no campo. Pode falar não. É um teste. Está começando, é o primeiro jogo. Esse aí era o quarto árbitro. O jogo não teve nenhuma polêmica, assim, Cicinho, não teve nenhum lance. E aí o jornalista não quis perder a oportunidade da novidade. Vou perguntar, só que a pergunta foi feita pensando, projetando uma possível polêmica. E a federação, você viu ali, né? Do que não aconteceu, não vai falar. Eles estão liberados para falar algo sobre o jogo. E eu repito, esse aí foi o quarto árbitro. É uma novidade. Você gosta? Olha, eu sou a favor, sim, do árbitro da entrevista. É uma cena até engraçada, né? O cara vai lá na cara do árbitro. E interessante, né? O árbitro tem até assessor, né? Então, a gente espera que fale exatamente para se posicionar, porque o árbitro, quando ele dá a entrevista, ele traz o ponto de vista dele. Uhum. Então, é muito bacana você pegar, por exemplo, no lance do Palmeiras na Copinha, o árbitro falar ali o que ele viu naquele lance, como a bola entrou. Exatamente. O que você viu que nós não vimos? Olha, eu estava encoberto pelo jogador. Então, assim, eu acho bacana. Acho bacana o árbitro também ter essa oportunidade de se explicar. Isso aí aconteceu lá no Campeonato Cearense. Você gosta dessa novidade, Dracena? Acha que pode dar bom, que é uma oportunidade, sim? Depois do jogo é tudo muito quente ali ainda. O árbitro não viu as imagens, né, que a gente acaba acompanhando, mas te agrada? Mas esse não foi o árbitro, é o quarto árbitro. Esse é o quarto árbitro, esse é o quarto. Então, acho que é o árbitro que teria que falar, porque ele que estava dentro do campo ali, ele que apitou ou não apitou, deu cartão ou não deu cartão. Então, se realmente for o árbitro que vai dar a entrevista, eu acho que é muito válido, até porque é falar da situação, como o Cicinho falou, o que eu vi. Eu acho que vai ser uma experiência muito bacana, tomara que possa pegar em vários campeonatos e também aqui no Campeonato Brasileiro, porque muitas polêmicas que a gente teve aqui, né, que a gente discutiu isso, vamos ver, vamos escutar o árbitro. E aí, o que você achou? O que você viu? Não vi nada. Então pronto, acho que é bacana pela atitude. Vamos ver se a moda pega. É capaz que ganhe mais noticiário, a coletiva fique mais importante a do árbitro do que do técnico propriamente ali num pós-jogo, né, ou do jogador, porque a arbitragem vem sendo tão polêmica, todo mundo vai querer ouvir o árbitro para esclarecer, porque no dia seguinte a resenha é sempre por conta da polêmica. Se o árbitro falar, ou a polêmica aumenta... A questão também é... Ou a polêmica aumenta ou soluciona. Agora, ele vai poder responder? Não, a questão é... Será que vão permitir ele falar? Porque daqui a pouco tá o treinador, o jogador, tudo ali em volta, né? Então, assim, tem que ver se vai... Vocês estão vendo o lado bom, né? Que é ele falar. Agora, me diz uma coisa, velho. Qual o lado ruim? Eles para se preparar para o jogo, que é uma coisa normal, já tá difícil. Deles tentarem se dar bem com o VAR, já tá difícil. Agora, vocês imaginam eles se preparando para dar entrevista, velho. Nós vamos perder tudo. Nós não vamos ter sossego. Porque ele vai falar, olha, gente, eu não vou apitar esse jogo. Ele vai chegar no campo e falar assim, ó, eu não vou apitar esse jogo hoje porque eu tô estressado. Não tem quero falar. Muita coisa que eu tenho que me preocupar aqui. É negócio do ouvido, é negócio da imprensa, é negócio do VAR, é negócio não sei o quê. Então vou ter que sair e falar pelo preço. Vão ter que fazer um cercadinho com segurança. O jogador, ele se prepara pra jogar. Tem toda a pressão, é torcedor vaiano. E aí, acaba o jogo, o que acontece? O jogador erra um pênalti. Ele vai lá, tem que se explicar.
árbitro que vive só da arbitragem, né, Então. Cicinho? Eles não conseguem nem Mas se aí- preparar como Cicinho. deveriam de fato para apitar um campeonato Aí do é o tamanho que é o campeonato brasileiro. Aí que a gente cobra a profissionalização, exatamente. Vamos ver se a moda pega. Começou lá no Ceará, esse primeiro teste, mais ou menos. Deu muito bom, não, mas curtimos a ideia. Agora é o seguinte, é pra valer, é oficial. Postou na rede social, é oficial, né? Aí mostrou pra todo mundo que tá junto. Ele tava de Batmóvel? Não tava, mas Neymar assinou a renovação de contrato com o Santos e agora tá lá, assinadinho, bonitinho, até o final desse ano. A torcida pediu. E ele respondeu. Santos é meu lugar, eu tô em casa, tô seguro, tô feliz. E é com vocês que eu quero conquistar os sonhos que ainda faltam. O príncipe continua. Status de príncipe e salário real. O custo CLT do Neymar corresponde ao de 5 jogadores comuns do Peixe. E o clube entende que vale o investimento. O contrato agora vai até o fim de 2026. O que o Neymar representa para o Santos, nenhum jogador representa para qualquer outro time. Neymar amarrado é melhor que todo mundo, né? Ele machucado é melhor que todo mundo. Mas ano passado, Neymar não esteve em campo tantas vezes quanto gostaria. A temporada do craque foi marcada por 4 problemas físicos. Com isso, Neymar fez apenas 28 jogos, marcou 11 gols e deu 4 assistências. É pouco se comparado ao investimento que foi feito, mas ele conseguiu encerrar o ano de um jeito positivo. Mesmo com uma lesão no menisco do joelho esquerdo, o craque jogou no sacrifício e foi fundamental na luta contra o rebaixamento. Participou de 5 dos 9 gols do Peixe nas últimas rodadas do Brasileirão. As vitórias sobre Sport, Juventude e Cruzeiro ainda levaram o time a uma vaga na Sul-Americana. Essas últimas semanas foram difíceis para mim. Foi a primeira vez que meu mental ele se esgotou. Deus me retornou isso tudo, fez com que eu terminasse esses jogos e ajudasse o Santos de alguma forma a ficar na Série A. Com o final feliz, fez uma cirurgia no joelho e agora está em processo de recuperação. Ontem, o camisa 10 fez uma sessão de fisioterapia no CT Rei Pelé, quando assinou oficialmente a renovação. A previsão de voltar aos gramados é no fim deste mês. Além de vestir o manto preto e branco, Neymar quer voltar a usar a camisa verde e amarela. Ele ainda não apareceu em uma lista sequer de Carlo Ancelotti. Neymar tem, como todos os outros, chegar a uma boa condição física para estar e para ajudar o equipo nacional a fazer as coisas bem, a tentar de fazer o melhor na Copa do Mundo. No Santos e na seleção, tem muita gente torcendo para que ele volte logo e jogue bem, feito um menino da Vila. Neymar, é pra você, moleque! Aqui, ó! Que esse Neymar que a gente veio ali volte, que ele se reencontre com o seu bom futebol, proporcione essa alegria para a torcida do Santos, porque eu vou te falar, foi suado a temporada passada, não foi fácil não. Assim como não foi fácil para a Loira comandar esse time aqui, já todo presente, eles chegaram. Aquele passeio bonito aqui no nosso elenco, olha só, os meninos. Vamos começar por qual ponta? Doutor Marco Aurélio, Capelani, Chico, e não é Chico Cachaça, e Cicinho e o Dracena. Chico Pangaré, só às vezes. Pangaré, isso me deu o que falar. Cachaça é só às vezes. Chico Garcia, nas minhas redes sociais. Lívia, amanhã o Chico Cachaça ou o Chico Pangaré vai marcar. Pangaré é melhor. Presença. Pangaré, Foi um ato falho de uma semana de recesso, onde ninguém sabia se era segunda ou terça. O que estava acontecendo? Então vamos começar com o Chiquito. Oi. Chico, você sabe que a partir do momento que apareceu junto na rede social é oficial, né? O quê? O Neymar, no caso, agora. Sim. Bom dia, Chico. Bom dia. Estamos falando Falei, opa. Ficou preocupado. Tá pensando na Neymar Castela e Santos. aí, É. Ana Castela e A rede social causa um tumulto, pode ser pro bem ou pro mal, né? Mas o Santos anunciou, o Neymar ali postou um vídeo falando que tá feliz, está em casa, não teria
para onde ir, uma vez que ele está feliz com o Santos na Vila Belmiro. Sabe que a rede social é o bid, né? É. Postou, tá no bid. Aí isso. tá pronto para jogar. Mas eu me surpreendi com o tempo de contrato, não de agora, né? A gente já tinha a informação de que ele iria renovar até o fim do ano. Porque muita gente falou que daqui a pouco fosse até uma Copa do Mundo, porque daqui a pouco, né, se ele fosse para a Copa, poderia ter mercado, e ele renova até o fim de 2026. Acho bom, porque dá uma tranquilidade maior, ele vai ter uma temporada longa. O Neymar, assim, eu não sei se ele tem mercado para ganhar o que ele hoje vale fora do Santos, porque no Santos ele tem um acordo totalmente diferenciado. A gente sabe que tem uma ideia de daqui a pouco a família adquirir o clube, né, através de uma SAF. O pai dele tem muitos negócios dentro do Santos. Ele tem um acordo que também lhe concede um valor acima dos demais em razão de patrocínios que eles arrecadam para o clube. Ele tem uma imagem que também acaba atraindo muito patrocínio para o Santos. Então eu não sei se teria um outro acordo mais satisfatório para o Neymar fora do Santos. E aí tem todo o aspecto emocional, afetivo, de estar em casa, de ter o apoio da torcida quase que incondicional, de ter uma tranquilidade de ter o seu staff físico, dele poder trabalhar em casa, poder trabalhar à parte, em detrimento do clube. Então, tudo isso beneficia o Neymar para que ele possa só se preocupar em jogar. E é isso que a gente espera que ele faça esse ano, que ele apenas jogue. Dificilmente ele encontraria um acordo tão favorável, né? Quando ele fala que está em casa, literalmente não é só porque é menino da Vila, né? Justamente por conta dessa liberdade que ele tem nos bastidores do Santos. Agora, doutor Marco Aurélio, quando a gente acaba sendo surpreendido, a gente já vinha falando sobre isso, né? Que ele ficaria até o final do ano, mostra que ambos resolveram se ajudar, né? Ambos estenderam a mão, porque se o contrato vai só até a Copa... o Neymar se aproveitou do Santos para se preparar e ir para a Copa e agora que recuperou o futebol, é o nosso desejo, ele arrumou um outro clube. Não, vou ficar até o final do ano porque o Santos precisa de mim. E nós vimos isso na temporada passada, né? Até o apagar das luzes, o Santos estava precisando. Neymar foi para o sacrifício ali nos últimos jogos, antes de operar, e salvou o peixe. Lívia, boa tarde a todos. O que mata o futebol é muito mais a especulação do que a verdade. Então se especula, ele pode ficar só meio período, até o meio do ano, depois sai, vai para outro maior e tal. Então aí fica fechado um ano e se for para sair, o Santos também tem direito eventual a um ressarcimento, porque tem um ano de contrato. Então, para a tranquilidade de todos, né, do próprio Neymar, das pessoas que trabalham com ele, do resultado que ele poderá dar ao clube, né? O Neymar é uma holding, né? Ele é uma empresa. Ele é uma holding. Então, esse é o ponto principal. Ele agrega valores, ele traz patrocínios, ele estimula. Você tem uma ideia... A vida dele tá boa demais, tem que sofrer um pouquinho também. Quando o Neymar tá no... ficar no Santos, irmão? Você acha que isso? Não vai, não. Mas teve um momento na temporada que o Neymar, ali na saída de campo, ele foi muito sincero, né? Falando, tipo, não dá pra fazer tudo, o elenco também precisa assumir a bronca. Então, quando o Cicinho fala sofrer, talvez seja isso, né? Que teve um momento... Ele, quando chegou no Santos, sabia o time que ia encontrar, mas sentiu falta de um time também mais competitivo. Lívia, só para você ter uma ideia, quando o Neymar está convocado e vai viajar com o Santos, a cidade para onde ele vai, o aeroporto para. Isso tem um peso muito grande no valor, no valoration, né, que se fala do atleta. Então, eu acho que foi muito bom para o Santos, vai ser muito bom para ele. Quem trabalha com ele vai ficar muito satisfeito. E eu acho que tomara que ele resista às lesões. Peraí, doutor, hold valoration. Valoration. Isso aí. Então ele tem toda a chance de fazer o melhor pelo Santos. Tomara que não se machuque. Esse é o meu ponto principal. Ronaldo? O que é Ronaldo? Rebolation, armoration e hold. Anota aqui. Primeira lição do ano. Primeira lição do ano. Como é que é? Hold é com H, né, Datã? É com H, né? Tá. Eu quero que a Rony. O Cici é com R. Tá. E rebolation e valoration. Vocês não valem nada. Capelanes, gestão de carreira, vai falar agora justamente para ver se para de dar risada. Vai falar. Meu Deus. É você. Gestão de carreira, em um determinado momento a gente questionou, né? Ele sai do Barcelona, vai para o PSG e tal, mas no momento a melhor decisão foi essa, ficar no Santos, tá em casa, tem liberdade, se sente acolhido,
tem a estrutura familiar no clube e na sua própria casa, que está ali tudo na Baixada, não tem cenário melhor para o Neymar se recuperar, né? Basta Neymar querer. Cara, eu tenho uma opinião um pouco impopular em relação ao Neymar, porque é sempre assim, você morde a sopra, dá um tapa, dá um beijo, dá um tapa e dá um beijo. Porque o que eu vi do Neymar, e acho que todos nós vimos aqui, Neymar, pra mim, ele tá no patamar de gênio. Tô falando sério, patamar de gênio. O que esse cara fez no Santos, na seleção. Não ganhou uma Copa. Futebol é coletivo também, jogou muita bola. Barcelona, não precisa falar 2015 principalmente. Olimpíada também, ok, mas tô falando de seleção principal, parabéns, vale pra caramba. Mas o meu ponto de vista é o seguinte, eu não consigo acreditar que esse rapaz, ainda jovem, na beira aí dos seus 30 anos, que deveria estar no auge, e aí ninguém escolhe se machucar, ele está passando por uma situação em que você muitas vezes parece que ele é um aposentado em campo. E se você for analisar, ele vai perder praticamente o mês de janeiro inteiro, porque ele ainda está se recuperando, infelizmente, de mais uma lesão. Não muito grave, fez uma artroscopia, né, doutor? Não é muito grave para poder ficar legal. Então, se você for analisar, eu fiz umas contas aqui, umas contas meio boas, que não é muito meu ramo, mas aparentemente ele vai ter de 10 a 15 jogos no máximo para tentar ser convocado nos últimos amistosos, para que aí sim ele possa estar entre os 23 que estarão na próxima Copa do Mundo. É pouco tempo para que ele possa mostrar para o Ancelotti e para a comissão técnica da seleção brasileira que ele está apto fisicamente. O problema do Neymar, gente, nunca foi técnico, nunca foi falta de habilidade, nunca foi nada. Sempre foi o quê? Físico. O Neymar, não dá para esperar que ele seja o mesmo cara do Santos, do Barcelona e até do Paris Saint-Germain, que ele foi bem, por mais que não tenha conquistado a Champions, chegou à final e não ganhou. A mudança de direção à mesa quando ele era jovem, a rapidez, a explosão, a aceleração. Mas a gente não consegue nem ver, pelo menos para mim, sombra daquele Neymar gênio que nós acompanhamos durante 10 anos. Então, na minha avaliação, uma sublinhada final, infelizmente, por mais que eu ache ele gênio no patamar, fisicamente não permite que ele esteja apto em alto rendimento, em dinamismo de jogo para ajudar eventualmente a seleção brasileira nessa Copa. Ele sem estar apto 100% é melhor que os outros. Você virou Neymar Zete também, doutor? Virou Neymar Zete também, doutor? O senhor é um médico. Ele está indo contra a ciência. O senhor é médico e você está indo contra a ciência. Eu estou analisando a questão física, clínica. O senhor está falando, não, porque mesmo assim ele é melhor que os outros. Quando, doutor? Fez gol contra a Juventude, contra o... Não dá, doutor. Por favor. A minha questão é se ele é melhor do que os outros das outras seleções, porque igual a competição interna é uma coisa, né? O que ele vai encontrar do outro lado, quem vai marcar, o físico que chega, como é que vem para encarar o Neymar que está se recuperando, esse é, para mim, é o grande BO, né? O adversário. Dracena, no final do ano ele falou que chegou a pensar em jogar a toalha, né? O pai dele assumiu aí numa entrevista que conversou com o Neymar, que ele estava abalado, não sabia mais se valia a pena, né? Mais uma cirurgia, infelizmente o Neymar acaba se lesionando muito, mas ele conseguiu se recuperar, veio e ajudou o Santos e que bom que deu tempo. Só que agora o relógio virou. Os últimos amistosos acontecem em março já. Virou e ele mostrou um comprometimento nessa reta final muito grande. Isso mostra o profissionalismo. E tomara que ele continue assim o ano que vem. Agora, eu discordo, por exemplo, tem pouco tempo para ele ser convocado aqui nos amistosos. O Ancelotti não precisa colocar ele na seleção brasileira para testá-lo. Se ele estiver bem fisicamente, ele tem que ser convocado. Esse é o problema. Mas então, se ele estando bem há um mês da Copa do Mundo, você não vai convocar? Pelo menos ele não sendo convocado nos amistosos? Se ele não estiver bem, eu não vou convocar. Não. Se ele estiver bem há um mês da Copa do Mundo, mesmo ele não sendo convocado nos amistosos, você não convocaria ele? O que é estar bem? Jogando bem, fisicamente. Mas isso eu estou falando. Então não importa. Hoje, quem joga mais? Não depende, o Dracena está falando que o Neymar não depende de um amistoso para ser convocado. É isso, eu estou falando. Como não? Ele estando bem, fisicamente, isso clinicamente. Na nossa cabeça, né? Sim. Não na cabeça, talvez, do Ancelotti. Talvez ele queira levar um jogo para ver o dia a dia, porque isso também acontece, né? Não, mas existe a questão também do esquema de jogo. Então, concordo. Porque o cara monta todo um esquema de jogo. Concordo. Talvez se convocar o Neymar, você tem que mudar todo o seu esquema de... Não é a praia do Ancelotti. É assim. É isso, Edu. Acho que se tratando de seleção quem brasileira... joga mais hoje? Arrascaeta ou Neymar? Hoje, agora. Fisicamente? Isso. O Arrascaeta. O Arrascaeta não conseguiu tocar na bola contra o Bayern de Munique, contra o Paris Saint-Germain. Olha só a discrepância. É só você pegar os jogadores que você jogar lá na Copa do Mundo. Os caras conhecem o Arrascaeta, com todo respeito ao Arrascaeta? Ninguém conhece o Arrascaeta. Aí que tá também. Aí tem do outro lado, tem o Neymar.
Neymar no estágio físico que hoje está o Arrascaeta, ele não ia ter a dificuldade que o Arrascaeta teve contra o Bayern de Munique. Mas o Neymar não consegue chegar próximo fisicamente do que o Arrascaeta é hoje. Não precisa, porque ele é um gênio, como você mesmo disse. A genialidade não acompanha quando as suas pernas não acompanham os dedos. Capelano está falando que o raciocínio já não... O corpo já não atende o raciocínio. Isso. Ele pensa em fazer uma coisa sabe o que fazer. Como é que o Messi lidou na última Copa do Mundo, mesmo aos 35 anos? Correndo atrás da... Posso fazer uma pergunta? Dá pra comparar o Messi com o Neymar. Não dá pra comparar? Não dá pra comparar. Não dá pra comparar Messi com o Neymar. Não dá, esquece. Posso fazer uma pergunta pro Capela? Faça. Me responde aqui. Quanto tempo você acha que o Neymar fica bem fisicamente? Quanto tempo tem que dar pro Neymar para ele ficar bem fisicamente? Pelo menos 6 meses. Que isso? Você tá comendo... Pelo menos 6 meses. Como o Ronaldo? Eu vou falar, ele não vai fazer atletismo. Pessoal, atletismo, irmão. Ele não vai Eu vou trazer uma informação. Eu vou trazer o trabalho em cima de de 6 meses. É habilidade. Me surpreende o doutor, que é um cientista, é um cara analista, é um cara que trabalha com dados, ele se contra a ciência. Fala pra ele, doutor, quanto tempo, doutor? De 4 anos pra cá, o Neymar não conseguiu fazer mais de 30 jogos, doutor. Doutor, fala pra ele quanto tempo. Mas por quê? E quantos em sequência? Não conseguiu 10 em sequência. Infelizmente. Não por uma questão física. Isso, ele não escolheu se lesionar, é uma questão clínica. Ele não consegue jogar. Mas a questão é a seguinte, o posicionamento do Capela, existe essa cautela. Isso. Então o Neymar ele já vem de alguns anos com índice de lesões. Sim. Isso. Será que ele vai conseguir jogar esses 10 jogos? Inclusive as últimas duas. Entendeu? Não consegue jogar 10 jogos. Então, assim... Vamos aguardar. Exatamente. Vamos aguardar. Ele precisa se apresentar no Santos. Ele ainda não se reapresentou. Não. O Santos já está lá. O Neymar ainda não está treinando. Que ele faça uma boa recuperação, mas que a situação dele é mais difícil, sim, por conta das lesões, infelizmente. Para encerrar. Sublinhado, doutor. Vou dar uma sublinhada. O Capela não teria levado Romário e Ronaldo porque eles estavam mais ou menos na época. Nossa, o Corinthians terminou o ano com o Memphis sem entrar no ritmo. Fala do Corinthians não, Vamos você... falar do Corinthians, sim. Vamos falar do Corinthians, sim. Esse é o nosso assunto a partir de agora e meio a preparação para o início dos jogos da temporada de 2026. O Corinthians vive um momento de agito nos bastidores. Pagamento de dívida, negociações por renovação, saídas e buscas por reforços. Na sala de vidro do CT Joaquim Grava, Marcelo Paz planeja o ano do Corinthians. No campo, os jogadores se preparam, mas ainda falta gente por aí. Yuri Alberto está na Itália buscando cidadania. Martínez tem dificuldade de retornar da Venezuela. O país enfrenta problemas políticos. Além deles, alguns atletas fazem tratamento intensivo. Ranieri e Memphis Depay. O volante trata um problema no tornozelo e o atacante no joelho. Os dois atuaram no sacrifício na reta final do ano passado e por isso agora precisam de cuidados especiais. A estreia no Paulistão já é no domingo em Itaquera, diante da Ponte Preta. O técnico deve optar por um time alternativo. A gente está empolgado para que a gente possa fazer nossa estreia domingo na Arena. E vai ser um jogo difícil, onde que, com certeza eles têm um pouco mais de tempo de trabalho que nós, mas a gente vai se preparar da melhor maneira possível para chegar domingo e fazer o nosso melhor. Agora, o que tanto conversava Osmar Stable e Marcelo Paz, com certeza tem a ver com a dívida quitada de mais de 40 milhões de reais com o meia paraguaio Matias Rojas. O Timão também já pagou de forma antecipada a parcela de mais de 7 milhões de reais do acordo com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. O próximo passo da diretoria é negociar a dívida com o Santos Laguna do México, referente à compra de Félix Torres, que também gira em torno de 40 milhões. Os idealizadores do projeto Safiel fizeram uma nova proposta ao clube, se comprometendo a pagar essa dívida com os mexicanos, além de quitar a dívida com a Caixa Econômica pelo financiamento da Arena, que está em cerca de 550 milhões de reais. Isso se os dirigentes assinarem um memorando para dar início ao processo de SAF. Certo é que a direção fechou um acordo com o elenco pelo pagamento da premiação da Copa do Brasil em 3 parcelas.
Pagando quem deve, o Timão espera se livrar do transferban e olhar para o mercado. Uma das possibilidades está livre. O lateral direito Santiago Arias, que era do Bahia, chegou a ser observado pelo clube paulista. Outro que está sem clube é o zagueiro Gabriel Paulista, que estava no Besiktas da Turquia. O jogador de 35 anos deseja atuar no clube do coração. Já os olhares do Flamengo sobre o jovem Breno Bidon não passam de uma sondagem comum. Por enquanto, nada de proposta na mesa. O lateral Andileri negocia a renovação com o Timão, mas ainda tem um impasse de valores. A situação de Maicon é mais complexa. O jogador pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O Corinthians chegou a oferecer 2 anos de contrato para adquirir parte dos direitos econômicos. Mas a entrada do Atlético Mineiro, com proposta de 3 anos, mudou o cenário e fez o clube paulista igualar o tempo de vínculo. O futuro do atleta está indefinido. Um passo de cada vez nesse início de temporada, Dorival já provou que é possível chegar longe com trabalho e paciência. Tem notícias do Corinthians com a Tati Tavares, nossa repórter, atualizando ali. Muito movimento nos bastidores do Corinthians. Aqui na primeira parte do programa nós estávamos falando sobre o transferban, que surgiu em todos os clubes aí, né? Esse reforço. Virou um jogador, né? Todo mundo vestindo a camisa. Todo mundo tem no time também. Todo mundo tem no time. Não. Pode olhar, tem um transferban, um transferbanzinho, todo mundo tem um ali. Tem ali, tem não, Dracena? Não. Não tem transferban. Tem mundial também, tem mundial. Eu tinha até esquecido do seu time. Eu já paguei. Eu paguei. Mas, ó, o Ronaldo pode falar para vocês agora que o primeiro transferban está resolvido entre Corinthians e CBF. E aí o da FIFA está muito próximo, teve uma negociação, o Corinthians chegou a um acordo com o Santos Laguna, a questão do Félix Torres, e aí já deve pagar nos próximos dias para ficar totalmente livre, Ronaldo, do transferban. Vai, Corinthians. E aí, eu falei, qual o nome que eu falei agora? O que nome que você falou agora? Félix Torres. Félix Torres. Deixa eu ver aqui, página 3 e X 4. Anota. Vamos lá. O Corinthians está assinando, preparando, azeitando tudo, o empréstimo para o Internacional. Eu vou repetir para você que chegou agora aqui, calma, né? Muita festa. O Corinthians está preparando. Não. Você vai levar ele? Onde você foi? Eu vou pro aeroporto levar o Vector. Não. O Corinthians está preparando justamente. Eu levo o Kaká também. Fala o Kaká também. Não, só Félix Torres. Não, Kaká também. Não, Félix Torres. O Hugo, o lateral. Félix Torres. Félix Torres, o Hugo. Pro Inter. Uxi, Tá aí, transferban na CBF resolvido. Vou levar o Thales também. Não. Já saiu. Pro Inter. Ele sofreu mais. Já foi. Cara, Fabinho Soldado é um prefeito, hein? Que isso? Ronaldo. Solta, negão. E prejudicaram o Saci. Eu não sei quem vale menos aqui no programa. Se é o povo aqui da frente. Eu quero ver vocês fazerem isso quando o Loirão voltar. Ronaldo Giovanelli, comente todas essas notícias de Corinthians, transferban com a CBF resolvido, com a FIFA muito próximo, né? Já tem um acordo com o clube. Nos próximos dias vai quitar e o Félix Torres indo embora pro Inter. O Ronaldo tá triste que o Félix Torres vai embora. Esse Marcelo Paes, ele trouxe a paz, Marcelo Paes. Estão falando até no transferban que o negócio já desenrolou. Essa dupla, eu tô querendo tanto que dê certo essa dupla, Paes e Stabile. Estabilidade Porque e tem paz. estabilidade. Chico, você que manda aqui. Que isso? Estabilidade e paz. É o que nós precisamos. Agora, essa notícia do Félix Torres, do Inter, essa meu coração disparou. Ô, Chico, me ajuda a traduzir por que tamanha alegria de Ronaldo Giovanelli Eu não sei, com essa eu não negociação. consigo entender. O Inter contrata um grande jogador de Copa Eu levo. de seleção. Fabinho Soldado, você é um prefeito, você não é um executivo. Você está no Inter ainda ajudando o Corinthians. Parabéns. O grande perigo do futebol, sabe qual que é? É o cara chegar lá e jogar Não, bem. é o título, porque
Parece que os 2 bilhões e lá vai borracha que o Corinthians deve, não deve mais. É verdade. Gente, vamos viver a realidade. Nós estamos em janeiro, o Ronaldo, você tá com problema de audição. Você fala que as arbitragens estão com problema de visão. Você tá com problema de audição. Você acabou de ouvir que o transfer Você acha que os 70, 100 milhões da Copa do Brasil vai sanar a dívida do Corinthians? Você quer um impeachment, pede pro Ministério Público, velho. Deixa eu falar pra você, o Corinthians acabou de pagar a parcela. O futebol tá pagando. O futebol não é conto de fadas. Você tem que aprender isso e levar pro seu presidente lá. Nós estamos pagando. Mentiram, viu? Não é esse mar de rosa, se tivesse mentindo, vai todo mundo desmentindo, rapaz. Você sabe, é um cara sério, rapaz. Tá pagando o pai também, é um cara sério. Tem que tomar cuidado, porque quando se ganha título, surge uma maquiagem. Não, se ganha dinheiro. Dá uma relaxada. Se ganha dinheiro. Quando ganha dinheiro, a zona de conforto. Descobri que é ruim agora pra vocês. Sabe que é ruim ganhar? Agora, ganhou dinheiro, tudo mais. E tá pagando as contas. Só que não dá pra reformar a casa inteira, né? Vamos começar no quintal. O Corinthians tá indo devagarinho. Não, calma aí, primeiro banheiro. Começou pelo banheiro, que é menor. Pequenininho, dá pra reformar o banheiro questão primeiro. corintiano também. Eu queria ter uma parte pra poder falar sobre o Corinthians. Você falou que era santista, hoje é corintiano. 100% de cada time aqui. Ontem um santista, hoje o Mas aqui está um corintiano, gente. Eu acho o corintiano maravilhoso, uma das maiores torcidas do mundo. Mas como o corintiano é iludido, né, gente? Quer dizer que não pagou? Grande verdade, sabe por quê? Quer dizer que não pagou? O Corinthians está acertando o Félix Torres, mas ainda tem o do Maicon, ainda tem o do Tadjeres com o Galo, e daí? O do Rojas já pagou. Acertou. A dessa acertou também. Mas assim, faltam 2.900 e bolinha pro Corinthians ainda acertar. Quer dizer que não pode começar. Pra você não pode começar. Tá chegando. Pra você não pode começar. Ainda tá legal. Eu quero imaginar. Estamos aí com o nosso YouTube, é isso? Chegamos? Doutor Marco Aurélio Cunha, você vê algum problema do Corinthians aos poucos e tampando as goteiras? Ou tem que reformar o teto de uma vez? Ué, você põe no cartão em 10 vezes, não tem que pagar a primeira? É isso. Ué, depois paga a segunda. Não é? É lógico. Vai aprendendo, doutor. Manda pro Casares. Já que é reforma, porque ela tá enchendo d'água. O problema não é pagar, é sair. Esse é o problema. Esse é o problema. Sair do clube é diferente de pagar o clube, né? Então a coisa tá feia lá. Aliás, eu acho que todos que gostam do São Paulo têm que pensar no São Paulo. Não, e não em amizade. Não, já que entrou o Casares, eu tô falando aqui. Vem cá, tem caixa eletrônico lá, os caras estão reformando caixa eletrônica aí. Vamos falar do Corinthians, doutor. Eles estão reformando caixa eletrônico, Lívia. Meu amigo, estamos de volta com o Jogo Aberto. E se você chegou agora, eu conto pra você o que aconteceu agora há pouco. Notícia do Corinthians agitando ali os bastidores, Corinthians se entendendo e acertando junto à CBF o transfer ban, com a FIFA também já tudo encaminhado para se resolver nos próximos dias. Agora a boa notícia, solta, Félix Torres. Isso aí significa Félix Torres indo para o Internacional. E o Kaká também, vai. Não. Félix Torres, o Corinthians está preparando. Maldivas essa notícia, hein? Corinthians está Tem internet lá? Tem Chega pra antecipar as férias aí de Maldivas. Como é que vocês dão férias pra Renata? A Renata não tem férias, gente. A Renata, eu vou te falar, devia ter um altar aqui pra Renata, porque eu cheguei aqui na semana do Natal. Eu tenho a sensação, já tem uns 6 meses que eu tô com esse doentinho aqui. Não aguenta mais. Esses dias, Dracena, eu me assistindo em casa, eu falei assim, eu tô vendo que eu tô falando alto, né? Eu tenho que baixar um tom. Não tem como falar baixo. Não tem como. Eu falei, eu preciso, né? Tem um microfone, Marco Aurélio. Aí você fala assim, não, eu preciso baixar um tom para conduzir melhor o programa, a voz. Não dá. Não dá. Não dá para se manter numa normalidade. É maravilhoso, elenco, mas vou falar. Dá uma canseira que não tenha Wi-Fi onde Renata se encontre nesse momento. Eu sei que tem WhatsApp, né? O grupo de vocês ferve. Mas já chegou. Calma, olha o Cicinho mandando mensagem no grupo. Olha o Cicinho mandando mensagem. Apaga, Cicinho. Eu tô procurando aquele vídeo que quando você recebe uma notícia que a esposa pegou o celular, vem aquele carro rapidinho. Eu acho que a Renata voltando lá. Pode chegar, vai. Agora é o seguinte, eu tô vendo o Ronaldo Giovanelli, parceiro tá aqui. Não, eu não.
E eu vou falar bem pertinho de você, porque é o seguinte, normalmente quando a gente manda embora, fala assim, libera 1, libera 2, libera 5, você quer liberar todo mundo. Sim, não, todo mundo não. O dinheiro que chegou da Copa do Brasil não dá pra tampar todo o buraco. Como não? Já conseguiu pagar algumas coisinhas aí, Bebê. Aí libera. Eu te pergunto, chega quem, contrata quem? Não, o melhor, o Corinthians, veja bem, o melhor hoje em dia é limpar essas coisas aí. E aí tem elenco suficiente para todas as competições, lesão, calma. fazer um rodízio. O Corinthians ganhou tudo no ano passado, ganhou tudo. Calma. Mas não, o time que ganhou tudo foi esse aqui. Compra móvel novo. Esse aqui. Bom dia, Flamengo. Primeiro limpa a casa, depois compra móvel novo. Exatamente, não adianta você agora comprar um monte de móvel. O doutor virou corintiano desse programa, velho. Impressionante. Ô, Chico, você que é corintiano por livre e espontânea pressão em casa. Exato. Contrata quem? Porque tá liberando. Não, então... Tá indo. O Corinthians do ano passado é o suficiente para essa temporada? Não, imagina. Precisa de alguns reforços pontuais. Não, a liberação do Félix Torres também... Falando sério, tem a ver... Não assinou ainda não, hein? Tem a ver... Obrigada. Não assinou ainda não, tem calma. a ver com o acordo com o Gabriel Paulista, que estava no Besiktas da Turquia, se liberou, tá vindo livre de custos, e aí precisava liberar no elenco, né? Solta o respeito, a tendência é que o Félix Torres saia e que o Kaká também saia, porque precisa liberar ali, né, elenco, mas precisa sim contratar jogadores pro ataque. O Pedro Raul, por exemplo, está sendo aproveitado porque o Thales Magno terminou o contrato e foi embora, o Romero terminou o contrato e foi embora. Então tem que repor essas peças que saíram. E aí precisa liberar, porque a janela já abriu, né, o transfer ban para poder contratar. Mas o Dorival é um cara que gosta de colocar menino da base para jogar. Boa. Sim, Entendeu? Tem o Jacaré, colocando os meninos tem o para Jacaré, jogar. tem o Favela. Ele, de repente, o Campeonato Paulista é um experimento para que ele venha os jogadores. Por sinal, ontem o Corinthians ficou no empate sem gol, 0-0. Não necessariamente por conta disso, né? Mas não, três foi por peças, conta disso sim, bebida. Três jovens. Subiu 5 meninos. 3. 5. 3 meninos. Vai aumentar. Calma, não entra na pilha, né? Eu tô cansada. Não, peraí, você falou quanto? Eu espero que meu chefe tenha voltado. Falei 5. Você falou quanto? 5. Não, você falou 3. 5. Você falou 3. Você falou 3, eu falei 6. 6, Adriano. 6. 5. Boas memórias. Não lembra desses 5 aí? 5, você te lembra algo, Chico? Não gosto muito. Capela, eu ia falar, vamos tentar voltar à normalidade, eu acionei o Capela. Não, chamou o Capela. Aí você... Imagina. Eu tô cansada, eu já preciso de férias. Eu tô cansada hoje. Amanhã não vem. Vou te falar. Cansei, hein? Hoje o Corinthians tivesse que ir no mercado, qual seria a principal carência para esse elenco? Eu sei que eu não vou conseguir falar que eu vou ser interrompido pelo Ronaldo, então eu vou tentar ser o mais breve possível aqui. O Corinthians, só para poder ilustrar, o elenco já não é as mil maravilhas da temporada passada, por mais que tenha ganhado o Paulista da Copa do Brasil. O Corinthians começou a liberar alguns jogadores. Eu já penso diferente. Eu acho que o Corinthians poderia aproveitar alguns atletas. Vou dar um exemplo aqui. O Alex Santana, que é um jogador preterido pelo Dorival, eu acho que poderia ser aproveitado. Eu acho que ele é melhor, por exemplo, que o Martínez, que até chegou a ser importante na final da Copa do Brasil. Acho melhor que o Charles. Então, eu acho que esse tipo de jogador, concorda comigo ou não? O Charles, Você pode tentar utilizar um ou outro jogador. Eu sei que vocês vão me xingar. O Pedro Raul, no Campeonato Paulista, poderia tentar minimamente ganhar uma sequência. Não, uma vez que você não tem um grande leque. da base. Tem o menino da base, o Favela, tem que o Guinegão. E o Guinegão? O Guinegão também eu não sei. Guinegão, de Deus, então, o Edu Dracena falou aqui. Gastou com ele, o Guinegão, que usar, o Dorival gosta da molecada. Só que o Guinegão, ele foi arquivado temporada passada. Eu fui contra esse arquivamento desse jogador, que eu acho que é muito bom e promissor. Meu ponto de vista é o seguinte, tá dando uma limpada no elenco, é verdade. Agora, vai contratar quem? Não pode. Respondendo, se puder, por causa do transfer ban liberar, não, pode. mas daqui a pouco. Se o Corinthians conseguir viabilizar a contratação, Lívia, eu acho que o Corinthians tem que apostar num bom zagueiro e num bom meio-campista, um camisa 10. Opa. Porque você não conseguiu contar com o Garro na temporada passada. Sim. E o Memphis também, a tendência pro meio do ano, se não renovar, vai embora pra Copa do Mundo. E o Yuri Alberto também no meio do ano. Camisa 10 do Corinthians, você chama Breno Bidon. Não, vai embora já já. Não, vai embora já já. Bom, vamos ficar de olho. Mas as notícias nos bastidores do Corinthians são boas, são animadoras, porque precisa arrumar a casinha para pensar ao longo da temporada. Não tem como só liberar, precisa ficar apto para ir ao mercado contratar. Agora, o que não tá bom mesmo
é o noticiário do São Paulo. Ah, não. E a gente... vamos embora. Não, mas esse, fica a gente precisa falar de São Paulo porque a notícia que surgiu é essa. Tem uma reunião marcada para a semana que vem, justamente para tratar do impeachment do Júlio Casares. Antes não tinha uma data, era uma possibilidade, agora não, já é real, tem uma reunião marcada para a semana que vem. Marco Aurélio Cunha, a gente já debateu aqui na primeira parte do programa o que seria menos pior. É difícil falar o que seria melhor para o São Paulo, por quê? Se sai o Casares, ele deixa o BO, os problemas ficam. O conselho que está lá é o conselho que vem apoiando a gestão do Casares, ou seja, muda o que? A saída do Casares. A oposição vai assumir? Ao que tudo indica, não. O que é menos pior? Deixa ele agora, já que ele tem mais um ano no comando de São Paulo e assume a bronca até o final, ou já que está ruim, é melhor sem ele? É uma difícil pergunta para ter uma resposta boa. O presidente tem que cumprir o seu mandato e tem que pagar pelos malfeitos, na minha opinião. Porque sair é uma estratégia daquele que fala, se eu estivesse, se eu continuasse, terá um argumento. Ficar é assumir responsabilidades. Essa votação, que eu acho que todo conselheiro que gosta do São Paulo deveria ir e dar a sua posição e não se omitir, porque já foi antecipado. Tudo que você quer não resolver, você põe para janeiro, que é férias. É férias. As pessoas estão desmobilizadas. Então, a mobilização do São Paulo para uma votação que, mesmo que não consiga o impeachment do presidente, marcará a posição de quantos votos estão favoráveis e quantos votos estão contra a gestão Casares. Eu acredito que mais coisa virá por aí, mas eu, na minha convicção, acho que estrategicamente o presidente tem que continuar para aguentar o tranco do que foi criado. Lógico, se houver maiores absurdos, aí ele deve sair. Eu até acho que ele deveria renunciar. Mais que isso aí que saiu já? Então, o que sai são coisas que são acusadas. Aí tem que haver a defesa. Eu sempre sou da ampla defesa. Então, que ele se defenda, que ele tenha argumentos que contrariem essa narrativa ou esses fatos que são colocados aí pelo Ministério Público e que ele possa se defender. Agora, obviamente, moralmente a gestão já faliu. Não tem o que discutir. Isso é falência moral, falência de imagem, não tem mais o que se esperar. E não dá para jogar para março, doutor, esse negócio do conselho, porque em janeiro nem o torcedor foi criticar lá. Mas por que foi marcado para janeiro? E outra coisa, o Conselho Consultivo ontem não indicou o impeachment do Casares. Foi contra. Foi contra. Só um votou a favor. Que foi o desembargador José Carlos Ferreira Alves, um grande São Paulino, de oposição, que não se curva às benesses. Então, ele foi lá e votou contra. Todos os demais votaram como se dissesse, ainda não temos elementos suficientes para apontar a acusação, o impeachment, né? Obviamente, o Conselho Consultivo é maioria da situação. O Ives Gandra, notório jurista, tem um neto que foi eleito nessa gestão. Então, existem muitas relações de amizade. E, na minha opinião, quem é amigo do São Paulo, pensa no São Paulo e não nos seus descendentes, nas suas amarrações políticas. O São Paulo precisa de ajuda agora. E quem gosta do São Paulo tem que ajudar o São Paulo, independente de posições políticas. Cicinho, você acha que não é o suficiente o que surge no noticiário, as acusações que precisam ser investigadas? Um lado acusa, outro lado se defende, né? É preciso respeitar todo o trâmite. Mas você acha que não é o suficiente para o impeachment de um presidente? Não, é suficiente, até porque no Corinthians, por bem menos, houve... O Corinthians assistir. Não, no Corinthians, por bem menos, houve o impeachment, do Augusto de Mello. Assim, o que eu mais receio, o meu maior receio, o que é? Essa questão da votação, né? Eu sou a favor, como o Marco falou aí, o cara que cometeu o erro arcar com naquilo que ele errou. Mas digamos que essa votação favoreça a continuação do presidente. E aí? Ele pode se sentir também empoderado e continuar agindo na maneira na qual nós estamos vendo. Um São Paulo, deixando à parte a questão do dinheiro, um São Paulo totalmente... A deriva.
Exatamente, o São Paulo sem credibilidade, porque ele perdeu credibilidade diante dos atletas. Sim. Um atleta se expôs e acabou colocando toda a diretoria nessa situação. Então, assim, o meu maior receio é esse. Por isso que é muito importante o posicionamento dos conselheiros, para demonstrar o quê? Que o São Paulo precisa de organização. As pessoas que erram precisam se responsabilizar com erro. Os conselheiros? Depender dos conselheiros que chancelam tudo isso aí, que aprovaram as contas do Júlio Casares? Mas aí é que entra. Pô. Os que votarem vão se dar cara a tapa também. E aí vai começar a serem cobrados. É voto secreto. Não, voto secreto não. Você sabe quem são os conselheiros. Voto secreto, infelizmente é isso, né, doutor? O voto é secreto, não é? Tem hora que o voto secreto é bom, tem hora que é ruim. Porque o voto secreto pode trazer as pessoas que estão contra e têm medo de se expor. O voto aberto, ele pode carecer de coragem de votar abertamente. Mas o que é importante é que quem vote, diga o seu voto, seja para um lado ou para outro. Pode ser secreto ali na urna, mas depois da votação eu posso dizer votei A, votei B. Eu acho que é isso que seria importante, que a torcida do São Paulo, a coletividade são paulina cobrasse qual foi o voto. E aí cada um diga o seu voto. E aí vai exigir coragem. São 2 pontos. O voto aberto precisa que a pessoa tenha coragem de se expor e segure o seu voto. Vai ter coragem? Ô, Chico, a gente está falando muito sobre a diretoria, sobre o Casares. Quanto time consegue estar blindado lá em Cotia, acontecendo tudo isso? Uma gestão que vai perdendo a credibilidade, surgem notícias de impeachment, polícia investigando. Tem como blindar? É canetinha. Então, o Ronaldo vai me interromper. O Ronaldo vai me interromper porque é inevitável a comparação com o Corinthians. O Corinthians conseguiu. Não, esquece o Corinthians, mas é pro lado bom, nós estamos falando agora de Ronaldo. canetinha, de botox, nós estamos falando outra coisa, velho. O Corinthians conseguiu blindar o seu elenco a ponto de ser campeão. Isso é verdade. Só que aí você precisa de pessoas capacitadas no vestiário, de um elenco... O Corinthians não deve nada pra ninguém, rapaz, então você fica na tua. Como é que é a frase? Tá pagando. Como é que é a frase? Faltou só 2.900. Se deve, tá pagando. Mas o São Paulo, aí é que tá. Onde está, e pô, eu tenho uma admiração profunda por ele. Onde está Muricy Ramalho? Que eu acho que seria um cara... Agora ele é o presidente? Não, eu agora acho é o diretor? Seria um cara importante... O cargo dele não é esse, velho. Para proteger o elenco. O cargo dele diz respeito, como coordenador técnico, a estar presente no dia a dia. Então, o papel do Muricy... não tem ninguém escondido lá, não, velho. É fundamental para blindar o elenco, que é o que a Lívia me perguntou, para que os resultados de campo não sejam afetados pelo externo. O que é muito difícil. Concordo. O Corinthians conseguiu algo inacreditável. Esquece o Corinthians, velho. Mas a comparação é inevitável. Teve impeachment ano passado, teve problema financeiro, teve problema político. O São Paulo também, com impeachment. Mas é isso que eu estou falando, caramba. Você não vem comparar com o Corinthians. Dracena. É difícil. Dá pra blindar? Dá. Eu não vou tentar mais falar, vai dar pancada. Dá pra blindar o elenco com esse tanto de notícias surgindo? De fato, o Corinthians... sem ganhar título. Fez um feito enorme, porque foi o presidente, diretores, né? O barulho foi muito grande ali. Eles conseguiram uma Copa do Brasil de uma forma, assim, sofrendo poucos gols. Chegaram bem. Mas a gente tem estádio. Lá em Cotia dá pra blindar? Aí eu falo com o Ronaldo. Ele é um cara ingrato. Porque ele chegou aqui falando muito do Dorival, do Fabinho Soldado. Tem que fazer uma estátua pra esses caras. Porque o que eles fizeram o ano passado... Vai ser muito difícil disso acontecer novamente. Agora, o São Paulo... O seu time não ganhou nada. O Chico falou de uma pessoa que pode ajudar muito, que é o Muricy, o cara experiente. Agora, os jogadores também têm que comprar a briga, como os jogadores do Corinthians compraram a briga dos treinadores. Ganha título. É isso, estamos de volta com o nosso Jogo Aberto. Chefe, você está assistindo, né? Tá? Obrigada. Aquela insalubridade, aquele adicional. Né? Depois vou subir para a gente falar sobre contrato. Sobre contrato, folga, férias. Opa. Agora, Chico, quem não pode tirar folga, férias é a arbitragem. Acabei não tratando esse assunto com você ontem. Hoje temos outro tema, então vou pedir para a produção colocar aqui na nossa tela o que aconteceu no jogo de Santa Cruz e Tunaluso ontem na Copinha. Não é polêmica, tá? Não é polêmica porque isso não tem como ser polêmico. Tá aqui na nossa tela, a gente vai ver um lance em contra-ataque. O jogador aqui já está caído, ó. A imagem é ampliada, o jogador cai. Com 1 metro de distância, a gente consegue perceber que ele cai sozinho. Não sei se enrolou o próprio pé ou um buraco, mas ele caiu.
A arbitragem você não vê no lance, tá, Chico? Nem o árbitro, nem o bandeirinha. Marcaram a falta e anularam o gol. Rapaz, Montinho artilheiro, agora foi o Montinho, o Montinho O árbitro defensor. corre com o apito na boca? Depende, o árbitro Não, ansioso, sim. né? Porque eles orientam a não justamente fazer isso, muitos árbitros fazem, porque para você não apitar no susto, né? Então, porque eu falo aí, talvez ele apitou, ele tava correndo com o negócio na boca lá e sorriu, né? Deu ter dado uma risada. Santa que não é Cruz possível. postou esse lance pedindo para as pessoas ajudarem o Santa Cruz a entender. Você consegue essa ajuda? Não, é difícil, é difícil. Olha o goleiro. O goleiro para também, o goleiro fala assim, foi falta, hein? O goleiro foi mais malandro na jogada. Ele parou pra rir do amigo dele, Sabe né? que quando eu vi esse lance a primeira vez, eu pensei, pô, o atacante parou, porque tem aquela ideia do fair play, né? Às vezes o zagueiro se machuca na tua frente, muitos jogadores evitam fazer o gol por uma questão de respeito. Na primeira vez que eu vi o lance, eu achei que tivesse sido isso. Aí depois, quando eu vi que foi falta, eu fiquei incrédulo. O goleiro apontou mesmo, cara. Teve o lance não, do... foi falta. Você falou que foi falta. Apontou, foi falta. Doutor Marco Aurélio, eu tô Teve o vendo lance do jogo do Palmeiras também, que o Bandeira validou um gol. Então, assim, é difícil, porque a gente está falando de uma categoria de base, está falando de campeonatos mais amadores, assim, que não estão no profissional, e a arbitragem está com E dificuldade. árbitros que estão em formação. Exato. Estão se preparando à futura arbitragem. Marco Aurélio Cunha, eu tô vendo que o doutor tá bem concentrado ali. Eu acho que ele tá meio incrédulo com o que ele tá vendo. A gente tem um lance do Palmeiras que deram o gol pro Palmeiras. A bola bate no travessão e ali nítido, muito nítido. Não muito nítido porque marcaram um gol, né? Então não é tão nítido. Conseguiram ver bola... Lívia, eu estava tentando achar a posição do árbitro assistente, né, do Bandeira, Pra e poder onde ajudar. estava Estão para muito poder ajudar atrás. e onde estava o árbitro principal, né? É inaceitável, quer dizer, Vai falta... correr com um menino de 15 anos, doutor. Mas então, ele também não acompanha. Mas Ele é novo vê também, se ele tá vê novo, quantos sim. anos tem o árbitro. Agora, só um detalhe, doutor. Isso mostra a importância da tecnologia hoje, do Sim. VAR hoje. Porque se a gente ainda discute que a gente utiliza mal a ferramenta e utilizamos mal, em casos como esses, não existe mais a injustiça. Mas esse gol não no seria futebol. validado. Esse gol Mas não seria porque validado. um lance desse, Por que não? Mas esse gol não Chico, seria não validado deveria do apito, nem né? ter a Por causa do apito, necessidade Lívia, por conta do apito. Mas da esse gol- arbitragem, porque é muito Claro. grosseiro, Mas só pra deixar né? claro, Não, esse ele tem gol não razão. seria validado por causa do apito do árbitro, entendeu? Ele impugnou o lance. Isso aí, infelizmente. E o próprio assistente, Mas ele não também, tem culpa. Mas ele o não tem juiz, que fazer. quando tem o VAR, ele às vezes demora pra apitar, né? Tudo bem, quando ele verdade, tá sem tem o VAR, razão. às Mas vezes não ele acontece apita só antes. erro na copinha, não, viu? Em Mundial também tem. Opa. Olha lá, mostra aí pra gente ver. Mundial? Pra falar que não foi gol Você aí. pediu, pois é, o Edu Quero Graciela ver. tá cheio de amigos Falou nos do bastidores, na produção. Quer ver esse Mundial se a bola entrou? Olha lá. Fala pra olha o mim Coreia. sobre esse lance, Dracena. Cadê se essa bola entrou? Deixa eu ver. Ah, não, querem anular um jogo de Dracena, 10 mil, Ronaldo. conta pra gente que ano foi isso, o que aconteceu nesse lance? Já prescreveu. Pô, já prescreveu isso aí. pô. Acontece na copinha, acontece no Mundial também, Mas rapaz. Mundial, isso aí é O ano Libertadores. era Olha lá, 2000. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, 25. 26 Os caras de 2000, velho. 26, Lá olha no o Luciano. No Casa ano de Branca contra 2000, Casa Branca. quem estava em campo? Corinthians, o União E aí o Casablanca. Ronaldo quer falar. Peraí, interessante o Bandeira correndo lá. Gol nosso, Ô, Chico, o que Foi o gol de aconteceu nesse... 51 aí pra gente ver. Doutor corintiano aí, velho. Não tinha televisão, não, doutor. 51 pra Não tinha televisão, não. Ei, tem jornal, doutor. Tem Beijo, vem jornal, aí. doutor. Os donos da bola Tem com o jornal. Fernandinho. Não tem vídeo, não, doutor. Foi um gol de Calma, 51. Ronaldo, me jornal, entrega meu irmão. todos. Me entrega todos os instrumentos, acabou. Vamos. Sim, daqui a pouco é você, Vambora. Rapaz, século passado, É que pô. tá proibido. Vamos, anda. Vambora, que acabou. Chega. Nada mais desperto de você. Vambora.